Oi, oi, Yara. Sejam bem-vindas, meninas. Tô aqui, peraí que eu vou ajeitar aqui. Como é que vocês estão? Tô aqui, gente, separando as perguntinhas que vocês fizeram para eu poder responder. Oi, Fal. Senti sua falta na aula. Mas a gente se vê semana que vem e eu mandei o link da aula gravada da manhã. Então, vá fazer seu Pilates. Final de semana, você se organize para compensar. Tudo bem, meninas? Daqui a pouco a doutora Drica chega para fazer parte aqui do nosso encontro de hoje. E aí, falando um pouquinho da nossa live de ontem, foi linda, né? Mona Lisa, uma super fofa. Quem não viu, aproveita que tá salvo. Foi uma live bem rica, cheia de amor e com várias dicas preciosas, né? Pensando não só na gestação, mas também pensando no parto, no pós-parto. Olá, Dica, que viveu um parto lindo. Depois a gente vai saber mais dos detalhes. Contribuiu também ontem, colocando algumas mensagens especiais. Vamos lá, meninas. Deixa eu ver, daqui a pouco o Drica chega. Então, né, por que eu convidei Drica pra gente estar fazendo essa live de hoje? Porque assim, às vezes a gente não tem segurança, né? Por mais que a gente estude, que a gente veja evidência científica, nada como um profissional, né? Que esteja lá na linha de frente, tendo que tomar decisões, né? Então, assim, claro que ele como profissional, no caso Drica, né? Como profissional que é responsável pela sua vida, pela vida do seu bebê. Então, ela, com todo o conhecimento dela, ela tem essa, vamos dizer assim, dá mais segurança pra gente ainda, né? De saber quando é que é necessária uma intervenção, quando não é. Então, quando a gente vive esse universo do parto, claro que o ideal, né? O parto é um evento fisiológico, o nosso corpo está se preparando para isso, mas às vezes as intervenções elas podem ser necessárias. E quando a gente conversa, né, e eu conversando com vocês nos atendimentos, muitas vezes a mulher morre de medo do indução de parto, porque acha que vai ser mais dolorido, porque não vai conseguir suportar, porque tem receio das outras necessidades, né, da consequência disso. E aí, às vezes, tem mulher que não permite nem viver, se entregar a esse momento, porque tem um medo maior. E quando a intervenção ela é necessária e a gente entende o porquê, né, que é para poder ajudar vocês a seguir em frente, ela é muito bem-vinda. Então é importante a gente entender quando é que ela é necessária, quando é que ela é desnecessária. E ninguém melhor do que Drica para estar compartilhando, né, com a gente essas informações. Olá, Drica! Olá, Pri, como vai? Tudo ótimo, tudo Oh, minha amiga, direitinho. obrigada, viu, pelo convite para falar de parto, né, que é o que a gente gosta de É, fazer. Falar com aí como você certeza. estava falando nesse comecinho, né, das intervenções, quando elas são necessárias, quando não são necessárias, né, de acordo com cada contexto. Brigadão, viu? De nada. Você é uma pessoa que, né, assim, admiração não falta, né? Então é Oh, uma é obstetra recíproco. fantástica, uma pessoa linda, uma mãe maravilhosa. Então, eu acho que não é só Obrigada. estudar, né? Que eu estava explicando, por exemplo, não é só a gente ter ali no papel, mas a gente ter também a segurança na prática. E eu acho que você, assim, viveu um parto com um monte de coisa que eu acho que você vai poder contribuir na sua experiência como mãe, do outro lado, né, como paciente, a sua experiência fantástica como essa profissional que assiste mulheres, né, assim, de todos da gestação de baixo risco para de alto risco, para aqueles partos mais desafiadores, e sempre eu acho que Isso, com um propósito maior de ajudar a mulher a realizar esse sonho de parir normal com segurança, né? Que eu acho que é o mais exato. importante. Acho que é o Então, resumo, né, minha amiga? O resumo é esse. com Trazer certeza, segurança, né, para as famílias. Acho que esse é um. Resumir bem, né?
Com certeza. Então, Drica, tiveram algumas perguntinhas, né, assim, específicas, mas eu acho que você pode começar falando um pouco, né, dessa questão da intervenção de maneira geral, da sua visão sobre essa abordagem, né? E aí depois a gente vai complementando com as perguntinhas. Maravilha. Bom, gente, o que é chamado intervenção, eu vou colocar o que tem na literatura e depois eu vou colocar o que é que eu acho, certo? Porque tem muito mais coisa do que a literatura fala. Então, as intervenções que eles chamam de intervenções médicas são as intervenções medicamentosas ou de procedimentos que são feitos durante o trabalho de parto para que o parto aconteça, certo? Então, pode ser o uso de ocitocina, pode ser o rompimento artificial das membranas, né, que a gente rompe com uma hastezinha, chama amniotomia. Pode ser o uso de analgesia de parto, pode ser o uso de induções de parto, né, métodos para induzir o trabalho de parto. Deixa eu ver o que é mais que tem de... Lembrei de Tem o intervenção. balão, tem o Tem o balão, balão, misoprostol. que são coisas que a gente usa para fazer indução do trabalho de parto. Então, tudo aquilo que a gente usa para, de alguma forma, acelerar ou provocar o parto é chamado de intervenção. E também os alívios, né, medicamentosos da dor, que a gente chama, né, que são as analgesias de parto, ou medicações venosas também. Aí eu gosto de expandir um pouco esse conceito, porque vem se falando muito das intervenções não medicamentosas no parto, mas que também são intervenções, né? Então, eu já estou assim com as 39 semanas e aí eu acho que eu vou fazer uma acupunturazinha para induzir meu parto. Falei, e não é uma intervenção? Será que a mulher ela não é capaz de entrar em trabalho de parto até ali a 41ª semana, se tiver tudo bem? E se a mulher for de baixo risco, Robson querido, até a 42ª? Eu vou. Não sei quem me passou uns chazinhos aí para poder já ir agilizando o meu parto. Falei, mas a proposta era não ter intervenções, você quer agilizar seu parto? Então eu queria falar também que as intervenções, elas não são somente intervenções médicas. Elas são intervenções de todos os profissionais do parto, que de alguma forma tentam acelerar a entrada daquela mulher em trabalho de parto, o que às vezes gera angústia naquela mulher, porque 80% das mulheres vão entrar em trabalho de parto depois da 40ª semana, ou seja, depois da data prevista do parto. Então, quando você manda a paciente tomar chá com 39 semanas, fazer acupuntura, fazer osteopatia, né? Às vezes não tem indicação de osteopatia porque está com dor, porque tem algum incômodo, ou o bebê numa posição ruim, mas para acelerar o trabalho de parto, eu acho que a gente tem que começar a refletir sobre isso também. Isso gera ansiedade na paciente, como se tivesse alguma coisa errada. Nossa, já tenho 39 semanas e não entrei em trabalho de parto ainda. E aí começam as 1000 intervenções. É chá, é cápsula de óleo de prímula na vagina, é chá de algodoeiro, banho de chá de algodoeiro, aí vai a acupuntura, aí vai uma série de intervenções não médicas. Então, eu queria deixar aqui essa mensagem também, porque isso angustia demais as mulheres. Eu acho que todo mundo só fala das intervenções médicas. Mas eu gosto de falar também que a palavra é uma grande intervenção, né? Então, às vezes, a mulher está sendo acompanhada por profissionais não médicos também, e com 39 semanas, as palavras também angustiam aquela mulher, né? Não, vamos tomando um chazinho, né? Porque assim, você já está chegando, 39 semanas e nada aconteceu. Como assim nada aconteceu? A fisiologia do corpo da mulher é perfeita. Desde a 36ª ou 7ª já estão acontecendo diversas coisas no corpo dessa mulher. Um jogo hormonal fantástico, né? Então, a palavra também é uma intervenção. E às vezes é a pior de todas, né? É aquela pessoa que manda a mensagem todo dia. E aí, já nasceu? Tá Tá sentindo sentindo o alguma quê? coisa? Tá sentindo alguma coisa? Porque eu achei sua barriga muito alta. O bebê ainda não encaixou.
E aí eu tenho um paciente que às vezes faz o toque, Drica, tipo assim, com 39 semanas. Ah, outra Não, intervenção, bem lembrado. mas seu colo tá grosso, o bebê tá alto. E aí a Graças a mulher vira pra Deus. mim às vezes, fala, Pri, mas tá ainda grosso. Eu falei, mas tá tudo certo, seu Graças corpo a ainda Deus, não senão tá em não estava trabalho de grávida. parto. E aí, gente, é Então, aquilo, né? Outra coisa, gente. O que eu acho legal aqui dessa live hoje é a gente falar assim, as intervenções existem, algumas mulheres vão precisar de intervenções para a continuação do parto natural, normal, na verdade natural não mais, né? Enfim, essas nomenclaturas aí. Mas isso não é demérito para nenhuma mulher, né? Então eu vejo assim, às vezes a mulher chega e fala assim, Drica, eu quero parir natural, que nem você disse, feito índia na beira do rio. Eu, massa, vamos lutar por isso. Mas e se não rolar assim? E se a gente precisar de alguma intervenção? Como isso vai ser para você? A gente também tem que perguntar isso para a paciente. Ah, se tiver que ter alguma intervenção, eu vou direto para cesárea. Aí você, mas por quê? Qual o problema? Né? Então, assim, gente, de todas as mulheres de baixo risco, 25% em trabalho de parto pode precisar de uma cesariana, certo? Então, nem toda. Às vezes é um mau posicionamento do bebê, às vezes é uma contração que não está bacana, fazendo progredir aquele trabalho de parto ao longo dos dias, né? E isso não leva, né, como a gente já viu, né, Pri? Tem mulher que ela vai dilatar 2 centímetros por dia, tem mulher que vai dilatar 1. E a gente, se tiver tudo bem com a mulher e com o bebê, a gente não vai fazer interferências nesse processo do ponto de vista medicamentoso, né? Ou dentro do hospital, se ela estiver confortável para isso. E eu gosto muito de falar que a mulher ela precisa ter opções. E aí, Pri, eu vou ilustrar um parto que nós acompanhamos, uma paciente, ela estava assim. A gente não ficou fazendo muito toque porque ela estava bem, estava tranquila, a Pri estava acompanhando ela, acompanha ela ao longo dos dias. Mas ela ficou nesse trabalho de parto que ia, começava e parava, né? Porque esse foi o ritmo do corpo dela. O bebê estava bem, a equipe estava indo lá auscultar o bebê estava ótimo, se mexendo, ela bem, comendo, com a família dela, com o marido dela, tudo ótimo, não tem pressa nenhuma de nada, paciente de baixo risco. Mas aí chegou uma bela hora que ela virou assim, Drica, eu tô começando a ficar cansada e eu tô com medo de esse parto se alongar mais essa noite, acho que já era a terceira noite, e entrar na quarta noite de contrações. E eu tô com medo de não ter forças, enfim, para fazer o que eu tiver que fazer. Então, vamos às intervenções. Ela sabia que ela tinha escolha. Eu falei, olha, a gente pode internar, eu faço um toque vaginal para poder ver uma intervenção, né? Então, toque vaginal, gente, é para a gente avaliar não só a dilatação, mas também a altura do bebê e a posição do bebê. A função da contração não é só dilatar o colo. O colo, gente, é a consistência da nossa boca. Qualquer coisa dilata um colo, né? Então, a função da contração é levar o bebê da barriga para a vagina, certo? Quanto mais tranquilo e fazer o bebê girar para poder passar da barriga para a vagina. E isso faz o colo dilatar. Então, o último processo é a dilatação do colo, né? Então, quando a gente começa a interferir no processo, é como me disse um obstetra das antigas, parto quanto mais bola e pior fica. Ele falou assim, Drica, deixa a paciente, deixa ela. Manda a bichinha tomar um banho, tomar água de coco, uma fruta, aqui, ó. Das antigas, minha gente, ó, das antigas. Não mexe não, parto quando mexe demais, gente demais no quarto, tá vendo que não vai dar certo esse negócio. Então, eu levo isso também na minha vida, né? Quanto mais bola, pior fica. O que é bullying, que a gente chama? Fica enchendo de intervenções. E aí essa gestante, ela virou, poxa, mas eu tô com medo de ficar cansada, eu quero uma avaliação para poder saber que estratégia eu vou tomar. E aí eu falei, então tá bom. Você quer que a enfermeira vá na sua casa e fale, ela não, tô cansada já, eu quero ir pro hospital. Pronto, chegamos lá, ela tava com 8 centímetros, colo fofinho, bebê baixinho, lindo. Falei, amiga, não precisa fazer nada não. Ela, não, mas eu quero, porque já tá entrando a noite, eu já tô ficando cansada, eu quero curtir meu parto. Falei, então pronto, vamos botar uma ocitocinazinha de leve. Pronto, você vai parir. E assim foi. Porque, gente, foi intervenção consciente que a mulher desejou para ajudar ela naquele momento, porque ela estava com medo de ficar, né? Ela precisava daquela intervenção? Não, não precisava.
né? Mas ela queria alguma coisa que ajudasse ela. Então, as intervenções também vêm, gente, para ajudar quando as coisas estão saindo do que a gente pensou. Então, eu sempre falo assim, eu não quero fazer analgesia de jeito nenhum. Aí eu falo assim, certo. E se na sua cabeça chegar um momento que esteja muito difícil para você, mesmo com a minha ajuda, da enfermeira, da doula, dos anjos, do céu, da terra, de todo mundo, dos santos, dos orixás, se mesmo assim ficar difícil, o que é que você vai fazer? Você vai fazer o quê? Não, não vai ficar difícil não. Eu falei, eu gosto de trabalhar com duas opções. Se ficar difícil, vai fazer o quê? Eu vou pedir uma cesárea? Não, aí é desperdício. Pra quê? Não é cesárea não, menina. É isso analgesia. E às vezes, e assim, mas a analgesia dá e passa, minha gente. Senão eu tava até hoje anestesiada. Né, Pri? A analgesia passa, você às vezes descansou, dormiu, acordou, voltou, né? Então, todas essas intervenções, eu vou falar mais das intervenções médicas, romper bolsa, analgesia, ocitocina e as induções, elas têm indicações precisas. Algumas podem ser requeridas pela gestante, mas precisa de muito conhecimento, né, para poder essa gestante saber optar por isso. Por isso que a gente pede que as pessoas estudem o que é que cada um serve. Então, se a mulher está ali com 10 centímetros, o bebê não desceu ainda, porque nem sempre aqui dilata 10, às vezes primeiro dilata para depois descer. Aí ela tá exausta, como eu já tive uma paciente assim também, 10 centímetros, ela já estava nisso quase um dia todo. Aí ela vira para mim, Drica, cansei, eu quero cesárea. Eu falei, oxe, e antes da cesárea? A gente não tem um monte de coisa que eu posso fazer para te ajudar? Então vamos às intervenções, porque a cesárea também é intervenção. Por que a gente não pode fazer alguma coisa, né? Seu trabalho de parto fluiu bem, você tá bem, seu bebê tá ótimo, não precisou de nada, não precisa bulir nada. Você continua ótima. Não quer tomar não um banho, fazer isso. Isso também são intervenções, né? Então, pedir para fazer exercícios durante o trabalho de parto são intervenções. Orientar a posição que a gestante vai ficar são intervenções, né? São intervenções que a gente precisa da autorização dela antes de fazer. Então, às vezes a mulher tá lá na dela assim, ó, respirando. Aí você vem, respire. Isso é intervenção. Você está intervindo no processo dela. E tem mulheres que não querem isso, elas colocam expressamente, não quero orientações da equipe. Eu já tive pacientes assim, não quero orientação da equipe, eu tranquilo. Né? Então, essas intervenções, tudo isso é intervenção e precisa ser amarrado com quem vai fazer sua assistência, tanto com a doula, como com o médico, como com a enfermeira que vai te acompanhar. Drica, vou parir no plantão. Como é que eu faço com essas intervenções? Primeiro, estude para que serve cada uma. E se lhe for proposta a intervenção, pergunte ao médico por que ele está propondo. Pô, doutor, mas o senhor está pedindo para botar uma situaçãozinha, vai me ajudar em que isso? Sempre pergunte assim. Ele vai explicar e você vai ver se você quer ou não quer. Né? Então, sempre que é proposta a intervenção, tem que haver esse papo com o médico ali. Se for um médico que você não conhece, é um médico do plantão, vai ter que perguntar ali na hora. Seu acompanhante vai ter que estar ciente. Se você estiver sendo acompanhada por uma equipe, você precisa conversar antes. Quais são as indicações de intervenção? Vá anotando aí, viu, gente, no módulo prático. Viu? Você for parir com o seu médico do seu pré-natal. Quais são as intervenções, né, que pode precisar? Quais são as indicações dela e qual é a vantagem de eu fazer aquilo naquele momento? Eu posso não querer aquela intervenção, né? Eu preciso daquilo, né? Eu preciso de alguma coisa. Então, sobre intervenções, eu queria dizer que tudo que desconcentre a mulher, tudo aquilo que estimule a mulher as contrações, é uma intervenção. Movimentação é intervenção, banho quente é intervenção, agachamento, mudá-la de posição, botar ela na água Spinning quente, babies. spinning babies, né, amiga? Spinning Aham. babies, tudo é intervenção, hipnose é intervenção, né? Então, Eu gosto muito, Dri. E um dos cursos que eu fiz, acho que foi o do Lamaze, que eles colocavam assim, né? Ensine o casal a tomar uma decisão informada. E aí peça para sempre, toda vez que uma intervenção for sugerida, para eles pensarem em brain, né? Que é cérebro em inglês. E aí, tipo, as letrinhas, né? O B, quais os benefícios desse procedimento? Então, conversar mesmo com o obstetra que vai estar lá. Então, para que serve isso? Qual é a vantagem de eu usar isso, de eu fazer isso? Depois o R, quais são os riscos?
Então, Isso. se eu fizer isso, o que é que pode acontecer depois, né? Onde é que leva, o que é que isso pode fazer com que eu precise de outra coisa? Quais as consequências dessa intervenção, né? Que seriam os Exato. riscos. Aí o A, né? Existe alguma alternativa? Então, por exemplo, né? Cheguei em 41 semanas, é sugerido uma indução. Será que a gente pode fazer, antes de ir para o hospital, uma acupuntura? Será que a gente pode tentar uma Uma osteopatia? Então, osteopatia. perguntar isso, as alternativas, né? O I seria a intuição. O que é que seu coração está dizendo? Tira todo mundo e sente, né? Então, assim, poxa, eu sinto que se eu levar mais um diazinho, o negócio vai engrenar. Eu queria esperar mais um dia. Tenta negociar, né? E o N seria a negociação, né? O not now, que eles chamam never, tipo a decisão. Então, eu acho que toda vez que a gente pensa em brain, né, tipo em cérebro, para tudo, para qualquer coisa que seja sugerida a gente, eu acho que a gente toma realmente uma decisão consciente se a gente realmente escolhe aquilo ou não com tranquilidade, né? É. E aí vou falar do toque, né? Do toque vaginal. Há muitos anos já, a gente já, pelo menos eu, né, gente? Estou nessa estrada aí tem uns 10 anos ou mais, que eu me lembre agora. E assim, a gente já aprendeu que, por exemplo, toque vaginal com 37 semanas no consultório, com 38, a paciente sem sentir nada. Várias pacientes pedem assim, ô Drica, o que que você acha de fazer o toque? Eu falei, não, não precisa fazer o toque não, já sei, seu colo está posterior, grosso, fechado. Claro! Você não está em trabalho de parto, entende, gente? Porque se tivesse aberto, minha gente, aí eu ia ficar preocupada, dizer, então você está em risco de parto prematuro, no caso, se for, né, antes. Uhum. Para a gente estar grávida, gente, o nosso colo, ele precisa estar fechado, grosso posterior, certo? Então, ele só vai abrir ao longo do trabalho de parto. Por isso que não é indicado ficar fazendo toque vaginal de rotina no consultório depois de 37 semanas, porque não vai acrescentar nenhuma informação. Eu posso lhe tocar agora, como uma paciente uma vez me pediu, Drica, me toque, porque eu tô com as contraçõezinhas, eu queria só ter uma ideia. Aí eu toquei no consultório de tarde. Eu queria ter uma ideia. Descolamento de membrana também, que o povo adora. Eu queria que você fizesse descolamento de membrana. Eu falei, amiga, não vai adiantar nada, não. Pare com isso. Espere sua hora. Tenha paz, tenha fé. Vai passear um pouquinho, né? Se você tiver afim de namorar, namore. Se você tiver afim de comer uma comidinha gostosa, coma. Aí fiz o toque no consultório. Eu acho que era umas 6 da tarde. Aí estava como, gente? Grosso, posterior e fechado. Quando foi de manhã, 6 da manhã, ela estava como? Parida. Entendem, gente? Que não é Nostradamus, eu posso fazer um toque agora e de manhã você está parida. Então, que informação? É outra pergunta também que eu acho que deve acrescentar. Que informação, às vezes, essa intervenção vai me dar sobre isso, né? Então, muitas vezes a paciente fica angustiada no toque, né? Eu falo assim, você quer que eu toque para quê mesmo? Porque está tudo ótimo, está tudo bem e não vai mudar minha conduta. Eu vou continuar esperando, escutando o seu bebê e tal. É, né, Dri? É. Agora, às vezes, o trabalho de parto está arrastado, né? A mulher está muito incomodada, ela quer tomar uma decisão se ela vai fazer uma analgesia de parto, se ela vai esperar mais um pouquinho, vale a pena a gente fazer um toque. Às vezes o bebê está numa posição desfavorável, a gente aí com o toque vaginal ajuda a fazer um spinning baby, uma atividade, mas é uma intervenção encadeada da outra, tá vendo? Eu vou fazer o toque para sugerir outra intervenção ou para sugerir várias e ela decidir alguma coisa para ajudar ela no parto dela. Então, sobre intervenção, estuda a intervenção. O que eu vou falar ali pode interferir, inclusive, no que você está pensando sobre o seu processo de parto. Né? Então, às vezes a mulher fala, não, toca aí só para ver. Eu falei, não, só para ver eu não preciso. Tá ótimo. Né? Você quer que eu toque para fazer o quê? Você quer tomar uma consciência do que está rolando para você se porque se tiver com 4 centímetros, aí eu acho que eu vou desistir. Aí falou assim, de quê? Porque vai nascer, né? Não tem do que desistir. Assim, foguete, gente, não dá ré, ele só vai pra frente, acabou. Aí para e pensa, eu vou desistir de quê? Vai adiantar eu saber agora que eu tô com 4, com 6? Ou então tá, eu tô com 4 e eu vou me preparar mentalmente, então, para poder fazer isso e isso. Eu falei, sim. Então você quer saber para você se preparar mentalmente, não é porque eu vou precisar fazer nada. Não, Adri, é só para mim mesmo essa informação, né?
Então tem essa diferença também, o paciente pedir avaliação ou pedir para poder decidir se vai esperar, se não vai esperar, se ela quer outras intervenções encadeadas, tá? Essa Acho que a questão gente... do toque, Drica, eu converso muito também com as pacientes, assim, não fica agoniada para saber o toque. Porque, assim, às vezes faz o toque, tá lá 3 centímetros. Aí Mas na o sua menino cabeça você desceu, já tinha que rodou. estar. Isso, e aí na sua cabeça você tinha que estar com 6. Então eu falo assim, eu lembro de uma paciente que ela chegou com plantonista com 3. 3 horas depois ela continuava com 3, tudo bem. Ela falou que foi dormir um pouco. Aí acordou, tipo, eu não aguento mais, se a princesa pariu, eu não quero mais. O médico fez, calma, deixa eu fazer um toque. 10 centímetros. Foi pra Isso. sala de parto, pariu, que não deu tempo do anestesista chegar. Então, às vezes você se frustra, ah, mas eu ainda estou com X, mas o parto, aquele teve um parto também que a gente acompanhou, lembra, Drica? Ficou um tempão com 3, depois um tempão, isso, sei lá, 8 horas com a mesma dilatação. Depois um Ó, tempão com 6, de repente, 10. Então, não tem aquela regra, né, Dri? Então, acho não que tem. o que é a ansiedade de querer ver evoluindo, então eu sempre digo, tá É. contraindo, tá tudo bem, Ah, fique tranquilo que Dudinha. tá evoluindo, É. né? Tipo, tá indo. A Dudinha tá aqui, minha secretária linda. O pé, a mão, a cabeça, faz tudo pra gente. E tem outra coisa, Pri, eu já fiz assim, de paciente me perguntar assim, ai, Dri, mas eu tô com quantos centímetros? Faz um toque. Eu falei assim, você quer estar com quanto? Aí eu queria estar com 6. Aí eu falei, pronto, você tá com 6, tá tudo certo. Mentira, você nem tocou. Aí eu chego, tá, então deixa eu tocar. Ó, tá com 6 meses, tá ótimo, né? E você queria, tá ótimo, pronto. Então assim, Mas é boa, Dri. Tipo, no né? seu caso, é porque assim, são obstetras e obstetras, né? Mas assim, então, tipo, eu sei que você é uma pessoa, como alguns profissionais, que sempre vão incentivar. Por mais que assim, tenha mudado uma besteirinha, não mudou, tá melhor. E isso é importante. Mas às Uhum. vezes tem profissional que toca e faz, mudou Hum, nada. E aí você se frustra, então o quanto que é importante a gente entender quem está ali do nosso lado, né? Se está isso. vibrando na mesma energia que a gente para que as coisas aconteçam, para a gente realmente ver o quanto que aquela intervenção é legal e quanto que ela é para adiantar o parto. Assim, adiantar que eu digo porque às vezes, não sei, aquele profissional tem algum receio, alguma limitação e aí às vezes quer É. fazer aquilo para então, a gente tem que ter essa consciência e por isso que é importante estudar cada intervenção para entender realmente se ela é necessária ou não, né? É. A gente sempre fala assim, se aquele trabalho de parto, né, ele está fluindo legal, e aí fluindo legal é de cada mulher. Tem mulher que dilata 1 centímetro a cada 1 hora, a cada 2, a cada 3 horas, né? Se está fluindo legal, o bebê está bem, está confortável, não é que você está sem dor, gente, esquece isso. Você está confortável, ok. E muitas vezes você não vai querer aquela intervenção porque você está confortável, você vai dizer, olha, pô, acho que tá legal aqui para mim, eu não quero não. Se você está desconfortável, está apressada, né? Tá assim agoniada, porque quer que aconteça logo, aí eu sempre pergunto, qual é o compromisso depois do parto? Vai pegar o trem das 10? Por que essa pressa, né? Então a gente também que vive no tempo do relógio tem que sair um pouquinho desse tempo do relógio e entender que às vezes o seu corpo ele vai reagir em algumas horas, diferente da sua amiga. Assim como às vezes um parto pode levar 10 horas, pode levar 2. Então eu já tive paciente ficar super chateada porque o parto rolou em 2 horas. Falei, filha, como assim? Alô, acorda. Não deu tempo da musiquinha, não deu tempo de tirar foto, eu, amiga, mas é isso, né? É Com certeza. parto. E respeitar, né? Seu bebê tá nascendo. Seu corpo tem um tempo de parir, de dilatar, mas seu bebê Entender que ele tá indo para algum lugar, ele não sabe para onde. A contração empurra ele para baixo e fala: Meu Deus, será que isso é ajeitando a cabecinha no espaço que tem? E de repente ele Exato. chega aqui. aterrisei aqui nesse novo mundo. Então, eu acho que é respeitar o tempo dos dois. Então, eu brinco que tem bebê que ele fala novidade, já tem bebê que é mais cauteloso e fala, pera aí, deixa eu ver aqui, e vai mais no tempo dele, né? Então, acho que é É. respeitar o seu corpo e o bebê também. E aí eu queria pegar aqui uma colocação de uma grande amiga minha aqui, fisioterapeuta também, Pri.
tem também gente que tem mania de controle. E aí que eu venho conversar um pouco sobre essa questão do controle. Eu acho que a gravidez e o parto vêm demonstrar uma pílulazinha de sabedoria sobre a maternidade, esses dois momentos, gravidez e parto. Primeiro, entender que o parto não é só a nossa vontade, é principalmente a vontade do outro. E o outro é o bebê que está dentro de você, né? Então a gente desencadeia o trabalho de parto não é porque a mulher está pronta, é porque o bebê está pronto para nascer. Você pode estar pronta para parir do dia que você recebeu o beta-HCG, mas ele só vai nascer, né, espontaneamente, um bebê saudável, no dia que ele quiser. É no dia que ele estiver maduro. Quando ele estiver maduro, é que vai rolar. Ele vai mandar as mensagens para sua placenta, para sua hipófise e o bebê vai nascer. Então, o controle é sobre sua vida. Acho que está tendo chamada, né? Travou, foi? Tá ouvindo, né, gente? Vocês estão ouvindo, né? Parou agora, pronto, voltou. Tinha Pronto. tocado aqui. Eu tava Sim. ouvindo tocando, viu? Mas tudo bem. Eu tava Então, gente, tudo mais bonito do que você o, tava falando. é, e o lance do parto é justamente o entendimento de que a gente, assim como na gravidez e na maternidade, a gente faz a nossa parte. E o resto a gente entrega, literalmente. Então, na gravidez, eu vou fazer a minha parte. É o que eu sempre falo assim, gente, se concentre na sua parte, porque o universo a gente não tem como controlar, né? Então, a gente está vivendo esse momento do Covid, e aí muitas mulheres falam assim, não, mas por que fulana, minha mãe, tá saindo na rua, tá fazendo isso, porque a funcionária vai estar lá na casa dela? Eu falei, isso, porque você pode controlar da sua porta para dentro, da porta para fora é a vida das pessoas. Então, minha gente, da barriga para fora você controla, da barriga para dentro o controle é desse outro ser humano que você carrega. E o trabalho de parto tem dessas coisas. Claro que a gente pode tomar as rédeas do nosso corpo, mas a gente tem que esperar o bebê também fazer a parte dele. E aí eu vou lembrar, Pri, de um parto que a gente assistiu também recentemente, e que belíssimo parto, natural, tranquilo. E aí a gestante virou assim, mas não sai do lugar, não sai do lugar. Falei, mas você já fez a sua parte, você já dilatou 10 centímetros, você já andou, você comeu, você está emanando amor. Espere, porque seu bebê precisa fazer a parte dele, que é rodar, que é descer. Continue fazendo a sua parte, que é estar relaxada, que é respirar para oxigenar o seu bebê, porque ele tem que ter o tempo dele também. Então a gente sempre tem que lembrar disso, gente, que não é só sobre a gente. A gente faz a nossa parte. É essa consciência que a gente tem que ter como mulher. Eu vou fazer minha parte. E aí o bebê vai fazer a parte dele também. E o lance todo do teu controle, gente, aqui é isso. Vocês controlam da barriga para fora, da barriga para dentro é coisa do bebê. Então, eu acho que exercer a paciência, exercer o eu fiz a minha parte, eu estou fazendo o melhor que eu posso, né? Eu estou fazendo o máximo que está dentro de mim e tentar soltar um pouquinho as rédeas do controle, né? O controle do tempo, o controle do que os outros falam, do que os outros pensam, ó. As expectativas, né, Dri? Essas expectativas de que, eu queria que meu parto fosse assim ou assado, assim, sonha, planeja, escreve, visualiza e eu digo entrega. Porque eu acho que quando a Exato, gente entrega e se permite viver a experiência que tiver que ser vivida de maneira positiva, vai ficar marcado para a nossa história, né? Mas se às vezes a exatamente, gente tem que controlar tanto, então às vezes tem paciente que fala assim, ai, Pri, não era para ter tomado aquela analgesia. Eu falo, não, naquela hora foi o melhor. Então, às vezes você exato. acha que o prato ideal é aquele sem analgesia, só porque você tomou analgesia, você já coloca um problema naquele parto que foi tão perfeito. Então, eu acho que a gente Exato. planeja e entrega, né? Eu acho que isso é Gostei. importante. E aí, Pri, eu vou, E enquanto acho você vai que lendo aí, eu vou contar um pouco das expectativas criadas nos nossos partos. Então, gente, eu tive um parto induzido, acho que está lá na minha página, mas enfim, tem que rolar muito o feed para saber. Eu fiz diabetes, né?
Eu tinha resistência insulínica e assim que engravidei fiz diabetes. Então não era diabetes gestacional, era diabetes mesmo, de verdade. Comecei usando insulina desde a 4ª semana de gravidez. E foi tudo ótimo. Fiz minha dieta, atividade física, fiz a minha parte, a minha parte. Mas, pelo uso da insulina e, enfim, por outras coisas todas, com 39 para 40 semanas, se não nascesse de parto natural, a gente iria para uma indução medicamentosa. Aí eu fiz as intervenções antes. Fiz osteopatia, fiz acupuntura. Na semana 39, tomei chazinho, né? Fiz caminhadas a mais, que a gente tem que andar a mais. O povo quer andar a menos, a gente tem que andar a mais. Mas não rolou. Aí eu digo assim, não rolou o parto. Mas me ajudou a ficar bem-humorada, me ajudou a ficar com o colo favorável. E eu fui para um parto induzido. Aí vocês perguntam, e aí, Dri? Meu parto maravilhoso. Eu amei meu parto. Eu não tiraria nenhuma das decisões que eu tomei ali, né? Então, assim, eu fiz todas as intervenções que uma indução de parto pode ter, certo, gente? Então, eu tomei o comprimidinho oral ou vaginal, né? Eu fiz oral, usei a ocitocina, usei o balão, rompi a bolsa artificialmente, fiquei exausta no dia seguinte, porque meu parto, minhas contrações começaram de noite umas 9 horas da noite, foi quando eu coloquei o balão, e no outro dia, meio-dia, eu já estava cansada, e aí eu pedi analgesia, e depois da analgesia, eu consegui dormir, relaxei, e aí depois eu consegui meu parto. E para mim foi maravilhoso. Então, às vezes as pessoas ficam, mas foi um parto cheio de intervenção. Eu precisei, né? Tomara a Deus que no meu próximo não precise. Mas eu não levei isso com nenhum demérito. Eu levei isso como assim, que bom que eu tenho acesso a isso. Porque se não fosse isso, eu ia direto com cesárea, que era uma coisa que eu não queria, né? Então, eu acho que a gente também tem que pesar esses prós e contras. Naquele momento, foi melhor para mim. Não dá, como Priscila disse, né, para você ficar, se eu não tivesse tomado analgesia, sei lá, se você não tivesse tomado analgesia, né, como seria. Então, escolham e vão ser felizes com aquela escolha de vocês. Não fica depois, retroativamente, tentando ver. Não tem. Uma coisa é o calor da emoção, a outra coisa é o depois, você com a cabeça fria, analisando os fatos, né? Então, eu acho que é esse caminho aí. Você leu alguma Aí pergunta aqui, Pri? por etapas, assim, né? Uma relação a bebê pélvico, né? Até Hum, quando esperar, quais as intervenções, e depois, assim, até quando pode esperar para entrar em trabalho de parto. Então, acho que a hum, gente pode falar da gestação, do bebê pélvico, depois de quando precisa-se de uma intervenção em relação ao trabalho de parto, para certo. entrar. Bom, gente, o bebê pélvico é o seguinte, desde 2000, a maioria dos obstetras nas residências não são treinados para partos pélvicos, tá? Eu mesmo não fui treinada. Eu assisto parto pélvico de emergência, porque eu chamei, enfim, alguns obstetras mais antigos na época da residência e tinha um parto pélvico. Por favor, não faz cesárea, não, por favor. Por favor, me ajuda aqui a assistir esse parto, que você é mais antigo, você sabe. Mas, planejadamente, eu não fui, por exemplo, treinada para isso, né? Existe, por exemplo, em Salvador, alguns profissionais que foram treinados para parto pélvico. Não é todo parto pélvico que vai nascer pélvico também, né? A gente sabe disso. Existem critérios para critério de peso do bebê, posição do bebê, um bebê de pés, né? Ou seja, bota o pezinho, não vai nascer, certo? Tem que ser um parto de bumbumzinho, enfim. Se for de pés, tem que ter manobras. Tem todo um treinamento que a gente tem que tomar para fazer isso. Então, gente, para parir pélvico, se for em Salvador, acho que deve ter 5 pessoas que assistem, viu? 5, assim, cabe nessa mão. Nem eu, nem Rodrigo, a gente não assiste parto pélvico, tá? Porque a gente não foi treinado, a gente não tem expertise nisso, e o parto pélvico ele deve ser assistido por quem tem experiência, justamente para não botar em risco a mulher. 20% dos partos pélvicos podem acabar naquele negócio chamado cabeça derradeira, que fica a cabecinha do bebê, que é a pior, que a gente chama assim, é o pior desfecho que pode existir de um parto pélvico. E isso é mais comum quando a mulher é assistida por equipes não treinadas, ou seja, a maioria dos obstetras. Por isso que se você chegar num plantão com o parto rolando pélvico, você será levada para a cesariana. Por quê? Se na Bahia apenas 5 ou 6 assistem partos pélvicos,
O resto dos obstetras não assistem porque nós não fomos treinados. E o parto pélvico ele deve ser feito por gente habilidosa, experiente, para não prender a cabeça e acabar no que a gente não quer. Tá? Não é cabível nos dias atuais, foi Deus que quis assim. Não, Deus não quer a morte de ninguém. Então, morreu com a cabeça presa, foi Deus que quis assim. Não, não foi Deus que quis assim, certo? Não era para ser desse jeito. Com 36, antes de 36 semanas, outra observação. Nós temos visto muitos bebês pélvicos agora nessa pandemia. Eu vi até uma colocação de uma colega de São Paulo, Mônica Nardi, gosto muito dela. É um trabalho de humanização muito legal. E ela colocou essa observação, eu ainda vou fazer uma postagem sobre isso. A gente tem visto muito bebê pélvico. Eu fazia com o Rodrigo uma versão cefálica, uma a cada 2, 3 meses. A gente chegou no ritmo agora que eu quase tive um por semana para fazer. Né? E por que eu acho que isso está acontecendo? Porque as mulheres não estão se mexendo. Né? Então as mulheres estão em casa e fazem online 2 horas por semana de fisioterapia ou de pilates online e acha que está fazendo atividade física. Não, gente. Antigamente a mulher saía de casa, aí ia para o trabalho, dava uma caminhada ali no trabalho, se mexia, subia, descia uma escada, dirigia, aí ia no mercado, aí ia no parque. Agora a mulher está confinada dentro de casa. Então, esses ligamentos, eles ficam enrijecidos, não se alongam. O bebê, na posição que fica, ele fica. Né? E às vezes ele fica pélvico e fica pélvico. Então, a gente tem visto muito bebezinho pélvico. Primeira dica de todos, por favor, meninas, se movimentem diariamente. Arranje um lugarzinho legal para você fazer uma caminhada. Façam, então, atividade domiciliar mesmo. Se virem. Primeira dica. Depois, Piscina. vai para a piscina, pode ser uma caminhada no condomínio, pode ser na casa de um amigo, pode ser, enfim, fazer as coisas a pé no bairro, né? Preciso ir na farmácia. Pô, não pega o carro não, vai a pé. Preciso ir na padaria. Pô, não vai a pé. Né? Vou no mercado comprar verdura. Vai a pé. Vai várias vezes e volta, mas precisa se mexer. Depois de 28 semanas, se esse bebê continua pélvico, a gente pode começar com exercícios. Algumas literaturas 28, outras 32, eu mando logo com 28, certo, gente? São os spinning babies. São as atividades, é uma técnica chamada spinning babies. São umas técnicas que ajudam justamente a relaxar a musculatura e pode ser associada à acupuntura e à osteopatia também. Então, são várias técnicas que a gente pode usar para fazer esse bebê virar. Com 36 semanas, se não tiver rolado ainda, a gente pode fazer a versão cefálica externa, que é o quê? Com as mãos do obstetra, a gente pega o bebê e gira ele na barriga com ajuda. A gente pega com as nossas mãos e vai girando o bebê e faz isso com auxílio de ultrassom. Mas, Drica, e você ou os obstetras aqui que fazem versão cefálica, que também cabe nessa mão, quem faz cefálica. Aliás, não, eu já descobri que cabe assim, nessa mão. Quem faz versão cefálica em Salvador, faz de qualquer paciente? Não. Por quê? Versão cefálica tem como é que a gente fala? Menos complicações do que uma cesariana, por exemplo. Deveria ser treinado nas residências, mas quase ninguém foi. Para a gente treinar a versão cefálica externa, a gente pagou para isso mesmo. Né? A gente fez curso para poder saber fazer. Mas exige muita confiança, né, do que vai acontecer ali naquele momento. É uma manobra que dói, incomoda, né? Pode às vezes desacelerar o coraçãozinho do bebê. A gente pode ter descolamento de placenta, tudo isso em menos de 1% dos casos. Então, Drica, nesses anos todos, você aí na estrada, nunca tivemos nenhuma complicação. Porque também existem parâmetros para fazer. Drica, e se eu estiver aqui acompanhando, enfim, com outro obstetra, você faz minha versão? Não, não faço. Não faço, o Rodrigo também não faz. E a maioria dos obstetras que assistem versões cefálicas externas não fazem. Por essa questão de segurança, por essa questão de... É uma coisa diferente. Né? Quase ninguém faz. Então, a gente vai fazer com aquele paciente que a gente está ali na lida, no dia a dia, com mais confiança. É uma manobra super segura, gente. O problema é que ninguém foi treinado para isso também. Tá? É uma manobra simples, é feita no hospital só por uma questão de segurança. Quase todo mundo que está fazendo ALSO, que é um curso, né, de emergências obstétricas, consegue fazer, mas a maioria dos colegas não faz. Beleza, Drica, não tenho acesso à versão cefálica externa, não consegui meu bebê virar, espero até quando essa gravidez? Ou até entrar em trabalho de parto,
certo? E aí entrou em trabalho de parto, rompeu a bolsa, se encaminha para o hospital, tá? Ou até 41 semanas, 42, enfim, se você assim achar que deve, tá? A gente não recomenda muito ultrapassar 41 semanas, principalmente se for parir no plantão, porque não tem quem monitorize esse bebê. A partir de 41 semanas, gente, não há na literatura nada que garanta algum exame ou algum sinal de que está tudo bem com o bebê. Por isso que muitos médicos não acompanham gravidezes além de 41 semanas, né? Porque você faz ultrassom hoje e amanhã pode estar acontecendo alguma coisa. É sempre assim? Não. Uma vez ou outra na vida que pode acontecer alguma coisa. Mas se você vai ser acompanhado pelo plantão, a gente não recomenda que você aguarde sozinha, sem pré-natalista, até 42 semanas, principalmente o bebê pélvico, certo? Acho que esse é o Bebê, resumo. teve uma pessoa que perguntou os riscos, aí você já falou os riscos do procedimento. E uma coisa, né, Adri, que a gente sempre coloca, assim, que a cabeça do bebê é mais pesada do que o corpinho. A tendência é A tendência é virar. virar. E eu tive uma paciente, assim, algumas, sabe, Dri, que, assim, eu gosto muito da osteopatia junto com o Spin Babies para soltar realmente, liberar as estruturas, tudo. Adoro. A parte emocional, eu acho importante tentar entender o que é que está ali por trás, porque às vezes tem questões que estão ali guardadas e é como se tivesse um boicote, entre aspas, assim, emocional, e que eu não me permito viver aquilo. Então, assim, eu não trabalho diretamente com essa parte emocional, mas eu sempre peço para as pacientes, assim, fazer a cartinha do desabafo. Então, bota tudo no papel, vomita, e queima a cartinha depois. E eu tive algumas experiências bacanas já, assim, inclusive na pandemia, de eu fazer atendimento online, assim, que eu ensinava o marido tudo, ó, libera aqui as costas, libera agora o diafragma, libera essa região, agora faz as posturas, faz a É, cartinha. E os pacientes terem um resultado, assim, bacana. Claro com que certeza. não é algo que a gente tem como garantir, porque, né, depende do bebê, mas eu acho que é importante a gente fazer tudo que tá que está a nosso alcance, né? Fazer a nossa Entregar, parte. entregar. Sempre sim. Fiz tudo que eu podia fazer, eu entrego. Porque vai ser da forma que tiver que ser, né? É. Pedrinho mesmo ficou pélvico até umas 34 semanas. Fiz tudo que eu tinha direito, né? E falei assim, se chegar a 36, eu faço a minha versão, estou fazendo a minha parte. Fiz acupuntura, fiz osteopatia para ele virar, fiz spinning babies, até porque, enfim, também tem um curso de spinning babies. Fiz spinning baby, Fabrício me ajudava. Então, gente, eu acho que o principal é a gente fazer a nossa parte. E quando a gente faz a nossa parte, está com a cabeça tranquila, as intervenções serão menores. Então, muitas vezes, por exemplo, analgesia de parto. Muitas vezes eu vejo as mulheres pedindo analgesia de parto porque está com medo que a dor vai piorar. Não, minha gente, não vai piorar. Quando a gente entra em trabalho de parto, a gente já chega no máximo da dor, né? Tá com 6 centímetros, aquele é o máximo. A dor, ela vai mudar de lugar. E muitas vezes a mulher, ela entra em pânico porque ela sente o bebê descer. Mas não é isso que a gente quer, minha gente. A gente não quer que o menino desça. Então, lembrar disso, minha gente. Às vezes a gente pede achando que já vai piorar. Não, não vai piorar. Ela vai mudar de lugar. Então, às vezes você está com a dor nas costas, lombar, aí ela vai para frente, depois ela volta para trás. Ela pode ficar dos lados, ela pode ficar lá no cóccix, depois ela vai descendo. A gente tem a sensação de que a vagina está cheia. Depois a gente vai sentindo, esticando a vagina. Essas são as sensações normais. E que a gente, se estiver confortável, não vai piorar disso, né? A gente consegue ali ir controlando. Outras ocasiões, a mulher fica 2, 3 dias dormindo tarde, comendo bagaceira, se enchendo de informação bizarra, né? Fica vendo a morte da bezerra, todo mundo falando abobrinha para a mulher, ela está estressada. No dia que ela entra em trabalho de parto, ela está morta, exausta. E aí, quando ela atinge o trabalho de parto, eu preciso dormir. Eu falei, meu amor, mas então, não pare dormindo, né? E não vai parar dormindo. É uma outra grande pedida, por exemplo, de analgesia de parto. Então, se vocês querem diminuir a intervenção, minha gente, primeiro de tudo, por favor, aceitem quando o médico de vocês pede para vocês se afastarem do trabalho de vocês ali com 37, 38 semanas, né? Vou trabalhar até o dia de parir. Não ganha nada com isso. Sabe o que é que você ganha? Fica cansada porque passou o dia inteiro trabalhando. Aí entra em trabalho de parto de noite, morta do dia anterior, né? Não teve tempo de finalizar as questões mentais para aquele parto, de programar uma respiração, programar uma música, estar descansada. Então, por favor, aceitem a licença maternidade no finalzinho.
tá? Ah, eu vou perder 15 dias. Não, você vai ganhar 15 dias na sua vida. Vai ganhar 15 dias de paz, de tranquilidade, de fazer sua parte, de acordar mais tarde e comer uma coisa que preste, porque o povo deu 9 meses, quer comer tudo. Não, gente. Quanto mais açúcar você come, mais tempo você leva para entrar em trabalho de parto. É outra dica aí também, né? Então, quer minimizar intervenções, gente? Por favor, faça as coisas direitinho, né? Faça uma atividadezinha física, durma bem, durma cedo, antes das 22 horas. Os hormônios do parto estão ligados à melatonina, estão ligados ao hormônio do sono. A melatonina está aí não é somente para dormir, é para ajudar a regular a hipófise, a adrenal, os ovários, e tudo isso é importante para a gente entrar em trabalho de parto, né? Prepare coisas especiais para o dia do parto de vocês. Âncoras de segurança, de amor. Use todos os sentidos para isso, né? Então, tudo isso você está minimizando aí. Ocitocina, romper bolsa antes do tempo, analgesia, as palavras negativas. Se a parto não está andando. Só 3 centímetros, mãe, já está gritando desse jeito? Dá vontade de dar uma muqueta quando a gente ouve um negócio desse. Eu grito a hora que eu quiser, meu filho. Para, né? Então, assim, É o papel do pai, né, Dri? Que eu falo assim, olha, vocês, quando a gente faz esse treino de vocês, é o que vai estar atento a tudo e todos para evitar essa adrenalina antes da hora, né? Que é isso. Então, o que faz evitar a gente ter um monte de intervenção é a gente evitar estar cansada, é você estar bem alimentada, é ter na sua casa comidinhas leves e gostosas para o dia do parto, uma música, um cheiro, coisas para você ver agradáveis. Agora, ficar ligando o jornal todo dia, trabalhando igual um camelo, dormindo tarde, comendo porcaria. Ah, minha filha, esse trabalho de parto vai ser difícil. Vai nascer? Vai. Né, Pri? A gente sabe que nasce. Como eu digo, o povo na roça não tem informação nenhuma e tá parindo todo mundo, ó, tranquilo. Vocês têm todas as informações do mundo, né? Então vamos trazer essa aura de coisa boa, o entendimento, né, de que se precisar de intervenção, faz aquele mnemônicozinho, né, que Pri passou, pergunte para que serve, quais são as consequências negativas e positivas, por que está indicado para você, né, o que ele vai lhe trazer de benefício ou não, se ele vai trazer outros procedimentos encadeados, e muitas vezes a gente conversa isso com o paciente mesmo, de verdade, ó, você está com 10 centímetros, está nascendo, às vezes a cabeça está saindo, mas eu quero analgesia. Aí eu falo assim, mas veja bem, está nascendo. Aí você vai perder a força, pode se machucar mais, mas eu quero, ok. Né? Mas a gente precisa explicar essas coisas. Quer mais aí? aí. Teve uma pessoa que falou que está com 29 semanas e está com 3 centímetros de dilatação. Se ela Hum, provavelmente tem um parto normal ou se isso não tem nenhuma relação. E teve uma outra pessoa também que falou em relação à cerclagem, que hum. tinha feito, estava com risco de trabalho de parto prematuro, se isso interferiria alguma coisa no parto. E a gente repare só, se o colo já está abrindo, o negócio está facilitado, né? Então, a sua maior chance é parir normal. E quem está cerclado é a mesma coisa. A cerclagem, ela é literalmente fechar a boca do balão para poder ele não abrir antes do tempo. Então, geralmente, mulheres que têm esse início de trabalho de parto prematuro que a gente consegue conter com medicamento ou com cerclagem, a depender do período, né, da gestação, quando chega ali 36, 37 semanas, a gente libera tudo para poder a mulher justamente entrar em trabalho de parto. Não necessariamente ela vai parir normal, mas a chance dela é muito maior. Não tem indicação de cesárea por causa disso, é o contrário, deixa a natureza fluir, já está acontecendo, né? Deixa rolar. Perfeito. A Day colocou aqui, dançar um forró em casa ajuda também, um forró com o papai, com certeza. Lógico, lógico, forrozinho, axé, polidense, o tchan, Léo Santana, minha filha, o que você quiser dançar, bolero, tango, valsa. Dançar, Colocou aí. gente, é vida, é alegria, traz ocitocina, ó. Com certeza. Teve gente que colocou, tô assistindo a live quicando na bola. Fica à vontade, faz tudo, se mexe, né, Dri? Exato, se mexe. Bela colocou aqui, né? Há alguma técnica para quando o bebê está com dorso à direita?
Tem sim. Tem o Spinning Babies, e às vezes a gente pode associar a acupuntura com mocha, que é uma técnica de acupuntura com parece uns charutinhos, e tem um eletrônico também, e osteopatia. Tem E eu sim. digo também assim, sabe, Adri? A gente faz, né, tudo isso, essas intervenções, né, assim, não medicamentosas, né, tudo. E também entrega. Porque, assim, tem mulher que fala assim, não, porque beber com doce direita vai ser um parto mais demorado. E, tipo, gente que tem, tipo, eu já comi alguns bebês com doce direita, primeiro filho que foram assim. Então, Exato. assim, o que a gente precisa entender às vezes, que é quando eu vou conversar, né, com elas sobre as posturas de parto, tudo, e da dor do parto, então, às vezes, cada dor diz alguma coisa. Então, quando o bebê está com dor, Isso. às vezes a mulher sente uma dor mais forte na lombar, e aí o que é que eu converso com elas? Olha para dentro, o que é que está acontecendo? Seu bebê está girando. Então, quanto mais a gente sente essa dor, deixa porque é seu filho girando, é isso que você quer. Isso. Então, é mais entender isso, né, Dri? É, e assim, gente, o que é a dor do parto que a gente sente no nosso corpo? É onde o bebê está passando, gente. Então, muitas vezes a gente fala assim, essa dor vai passar quando o meu bebê passar, né? Então, era um mantra que eu tinha também. é, Primeiro, uma consciência corporal do que estava acontecendo. Estava vendo em mim o que eu estudava, né? Então, eu tive o curso de Spinning Babies lá com que eu digo assim, com a véia que criou o Spinning Babies, né? Então, assim, maravilhoso, com tradução, né? Enfim, um negócio fantástico. E ver no corpo acontecendo. Então, chegou uma hora, eu tava com o Jussi, que eu falei, vai todo mundo descansar. E eu mesma fazia, porque eu sentia a cabecinha dele, sabe como é que eu me guiava, gente? Pela dor. Então, eu sabia onde ele estava por causa do lugar que eu sentia incomodar. E aí o pessoal ficava assim, Drica, que movimento é esse que você está fazendo? Às vezes eu fazia, né? Enfim, outra intervenção também, Pri, que a gente esqueceu, puxo dirigido Sim. é uma intervenção, né? E eu precisei de puxo dirigido, né? Ou seja, durante a contração, eu precisava deliberadamente fazer força, né, para ajudar a descer do lugar. Porque a gente já estava usando ocitocina, já tinha rompido a bolsa, já tinha feito todos os exercícios. E ele estava numa posiçãozinha, eu falei assim, eu sei a posição que ele está. Aí Rodrigo, coitado, ia escutar, ele não está aí não, ele está aqui, ó. Ele está em tal lugar. Aí ele olhava assim para mim, daqui a pouco eu estava fazendo força e eu mesmo girando o Pedrinho, viu, por cima da barriga. Adriano, o que é isso? Eu falei, eu sei onde meu filho está. Deixa. Então, e eu fui guiada como, gente, se eu não tinha o olho de ultrassom? É pela dor. Quando vinha a contração, eu tentava me concentrar para entender onde é que ele estava. Então, eu chamo vocês para entender que o trabalho de parto é um chamado para dentro, né? É um chamado para você, às vezes, calar as vozes da cabeça das pessoas do lado de fora, respirar e tentar entender que, rapaz, está doendo em tal lugar. Esse menino está onde? Está na O que é que eu barriga? posso ajudar, né, Dri? Como eu posso ajudar meu bebê a nascer? Como eu posso facilitar o caminho dele? Exato. Então, é muito importante, né? Eu É lembro de, só que eu hoje lembro de um, eu lembro de um parto que eu vou falar aqui o tamanho, aquele de 4,6 kg, entendeu, gente? Que foi vai mais ter ou menos live assim, que vai ter live amanhã, que eu tô assim, ó. sobre esse parto. Foi um parto natural, né? Que foi um parto no qual ela estava conectada, no qual ela sabia onde o bebê dela estava. Se você perguntar, ela vai dizer assim, eu não sabia, não. Eu falei, sabia. Inconscientemente, não é uma coisa consciente, gente. A gente simplesmente sabe. Mas por quê? Porque ela entregou, porque ela teve paciência com o corpo dela para se abrir para um bebê de 4,6 kg, né? Porque ela esperou, né? Ela foi ali vendo onde estava incomodando, doendo, aceitando as nossas intervenções, que eram mais a palavra e as atitudes, né? Poxa, eu acho que essa posição aqui, se a gente mudar, vai te ajudar. Tá bom, vamos nessa. É realmente eu senti melhorar. Ela falava, né? Eu senti melhorar. Eu ficava assim, concentrada. E aí, Bi, sei o quê. Aí ela, tipo assim, a gente entendia que tinha melhorado, né? Por quê? Porque ela fez essa viagem para dentro, ela fez essa viagem do entendimento de que estava ali, que tinha que fazer alguma coisa para mudar. E sim, gente, nasce sim criança de 4,6 kg,
Não fica aí, né, com essas caras de vocês, meu Deus, explodiu tudo, não explodiu nada, que bebê não explode, ele nasce. Então, né, E eu começa. falo assim, já avaliei o período, tá ótimo, tá tudo certo, Exatamente. maravilhosa. Maravilhoso, ela tem tamanho para isso, né? E eu tô aqui falando publicamente porque ela fala publicamente sobre o parto dela, né? E assim, para ilustrar para vocês, né, que essa viagem para dentro, essa dor, ela é amiga, ela tá lhe dizendo o que é que tá rolando, não tenha medo. E eu tenho uma frase que eu adoro sua, Pri, que é assim, você produz essa dor, ela não é maior do que você. Isso aí é Exatamente. Gente, fantástico. teve uma pessoa assim que só colocou, meu bebê tá cefálico com 32 semanas, pode desvirar, tipo, ficar pélvico. Aí assim, né? Tudo é possível, né, Adri? Mas a chance é pequena, porque o bebê É... A cabeça é tende. mais pesada, gente. Exatamente. Toda a nossa gravidez, falando do ponto de vista evolutivo, toda a gravidez toda a evolução que houve na gravidez humana foi para sustentar o cérebro do bebê, que é a parte mais pesada do bebê e a parte mais importante. Sem o cérebro a gente não faz nada, né? Não respira, não come, não vive. Então a placenta é um órgão complexo para sustentar a cabeça. A cabeça sai primeiro justamente por uma questão protetiva, porque é durinha para poder abrir os caminhos, né? Ah, Adri, que tem parto pélvico compulsivo? Não, gente, vai nascer e vai continuar nascendo a vida inteira parto pélvico, né? Ele só é mais laborioso e mais demorado e ok, tudo bem. Se tiver com a equipe bacana, vai. Mas tudo da gravidez, gente, é para preservar o cérebro. E a nossa assistência é essa também. É a assistência nossa, que eu falo assim, a assistência das pessoas que assistem partos. É fazer com que esse cérebro nasça e nasça bem, né? Então, Tô olhando aqui algumas perguntinhas. Gente, quando é, for, manda na caixinha de pergunta, que às vezes o comentário a gente não consegue ver todos. Aí eu vou botar algumas perguntas aqui, Dri, que colocaram hum, assim, né? vá. Doença do dorso à direita, que perguntaram, né? É uma preocupação, gente, muito grande, assim, né? Caso o bebê seja com dorso à direita, o que pode ser feito para ele girar? E se no momento Sim, do bem. parto, principalmente no momento do parto, se ele estiver encaixado. Ah, então vou falar de Pedrinho também. Pedrinho ficou, depois que virou pélvico, eu tive tudo, viu, gente? Assim faz parte. É pra gente aprender. Ele também chegou na maternidade, naquele dia ele estava à direita. Então ele levou, só que para ele girar. Então, gente, o que faz o bebê girar são as técnicas de relaxamento. Então, eu fiz spinning babies e acupuntura no hospital. Naquela época a gente podia lançar mão de profissionais a mais no hospital para isso. E as contrações. Então, meu bebê está à direita. Sim, minha filha, espera entrar em trabalho de parto. Quando entrar em trabalho de parto, a contração vai girar seu bebê, para isso que serve a contração, para girar o bebê, fazer ele descer da barriga para a vagina, fazer seu colo dilatar. Então, veja que colo dilatar é a última coisa que interessa. Ele tem que rodar e descer. Então, minha gente, não preocupa com esse doce à direita, não. Não preocupa, não. Vai nascer. E eu Ó Pedro aí, confio Pedro no aí. corpo. Eu sempre digo assim, Dri, o corpo não sabe que existe cesárea. A Não, cesárea foi o isso, que eu também falo, todos os dias. ajudar, né? Para salvar vidas. Então, assim, confia, gente, tá aí dentro, o corpo não tem outra opção, tem que sair, né? A ideia do parto e da procriação é o que? Perpetuar a espécie. Então, seu corpo não vai fazer algo que você não dê conta. E claro, graças a Deus, a medicina evoluiu para casos onde surgem patologias que precisam de intervenções, oba, nós temos, porque Isso, queremos salvar vidas, né? exatamente. Possíveis intervenções em um VBAC, Dri. Possíveis o quê? Possíveis Intervenções intervenções, isso, no em parto vaginal uma após uma cesárea. cesárea. Gente, vamos então às menores possíveis, né? Assim, se você puder cantar um mantra, e aí eu vou falar de outra paciente minha também, porque ela autoriza, né? Ela teve 2 cesáreas prévias. Por que que eu falo também? Hoje em dia ela é uma ativista. Quando ela encontra uma grávida, ela, você vai parir como? Eu digo assim, você é uma doula virtual, né? E você fica ali catequizando a paciente, preparando a mente, só não sabe as técnicas. Ela, amiga, por que a gente tem que falar disso? Ela teve 2 cesáreas, uma cesárea em trabalho de parto, sem indicação, ela tem consciência disso, e uma segunda cesárea eletiva, porque era Natal.
E aí ela me procurou antes de engravidar, me perguntou, você vai assistir meu parto? Eu falei, vou. Ela, então eu vim tirar meu dia que daqui a 9 meses eu tô grávida. E realmente em 9 meses ela engravidou, ela tinha um controle pleno do corpo dela, é uma figura. E aí eu falei, olha, veja bem, a gente vai se preparar bastante, porque a gente vai ter o mínimo de intervenção possível. O que é o mínimo de intervenção possível, gente? É você, o céu, a terra e o mar. No máximo, a intervenção vai ser auscultar o bebê. Também é uma intervenção, auscultar o bebê. Aí a gente vai falando, vai lembrar. Aí ela olhou assim pra mim, como assim? Analgesia, eu falei, você pode, mas tudo isso pode atrapalhar seu parto, né? Então, se você não quer atrapalhar seu parto, eu quero que você... E aí a gente começou com os mantras, a preparação mental, né? Fez um bom pré-natal, etc. E é engraçado, quando ela chegou no centro obstétrico do Aliança, enquanto eu estava trocando a roupa, aí a enfermeira perguntou ela, e aí, meu amor, você vai querer analgesia de parto? Ela, eu não posso. Eu botava assim a mão na cabeça, eu não posso. Aí, não, minha filha, você pode. Eu não posso. Aí ficou nessa. Eu não posso, a outra ela pode, eu não posso. Aí eu cheguei na sala, tava essa cena. Aí ela assim, eu não posso. Aí eu, ela não pode o quê? Ela não pode analgesia, Drica. O que é isso? A mulher tá urrando de dor, meu. Ela pode. Ah, ela não quer. Então é mais fácil ela se convencer de que não pode do que dela não quer. Então, assim, ela pariu desse jeito, ela fala muito isso, né? Se você não quer uma coisa, diga que não pode. Para você mesma. Ela falou assim, se você não quer, não pode. Mas vamos lá. Das intervenções. A gente pode usar a ocitocina para conduzir o parto, ou seja, as contrações pararam, você está lá com 8 centímetros, dormiu, descansou, comeu, hidratou, se mexeu, não rolou contração de novo. A gente pode usar a ocitocina sim. A gente pode romper a bolsa para induzir o trabalho de parto. Pode usar analgesia também, tá certo, gente? Ele pode atrapalhar o parto, e aí a gente... Atrapalhar, que eu digo assim, quando o útero é cortado, gente, corta as fibras dele. Então a gente não sabe como vão ser as contrações dessa mulher. Então, o trabalho de parto da mulher com a cesárea prévia pode ser um trabalho, como a gente já teve, de paciente que contrai uma contração a cada 7 minutos, a cada 10 minutos. E estava evoluindo. Quando você faz analgesia, num padrão desse, pode ser que o padrão se alongue, né? E aí, o que é que tem? A analgesia vai passar. E aí a pessoa vai ter dor de novo e ela não vai querer tolerar mais dor nenhuma. Então, lembrar sempre que a analgesia em mulheres pré-cesariadas pode trazer uma ocitocina. Tem grandes problemas isso. Se puder ficar sem analgesia para não rolar ocitocina, melhor, gente, tá? Por quê? Porque às vezes a gente vai ter que usar doses altas de ocitocina para fazer aquele trabalho de parto evoluir. E isso pode romper o útero, que é o que todo mundo, né, tem mais medo. Drica, você nesses anos todos, né? A gente tem 6 anos de equipe, vai fazer 7 anos esse ano. Teve alguma ruptura de útero porque usou ocitocina com cesariana prévia? Não, nenhuma. Ah, e usa o quê? Ocitocina em baixa dose? Não, usa na dose que a mulher precisa para parir. E cada mulher tem a sua dose. Por exemplo, a dose de ocitocina que foi usada em mim, no meu trabalho de parto, eu nunca tive coragem de usar em ninguém. Ó, eu mandei fechar o equipamento, falei, não quero saber, isso é com vocês, eu quero ter minhas contrações para parir, né? Então, cada mulher vai ter a sua necessidade. Então, a gente pode usar ocitocina, a gente pode usar analgesia, a gente pode romper a bolsa, a gente só não pode usar misoprostol, que é um remédio usado para indução de trabalho de parto, porque ele realmente está associado à ruptura do útero, tá? De intervenção, eu gosto, para quem é pré-cesárea, das intervenções não medicamentosas, ou seja, uma acupuntura, um spinning babies, né? Osteopatia, moxa, chazinho, né? Afastar do trabalho. Hã? Namorar. Sim, né? Dependendo do casal, se eles estão afim, tem outras coisas envolvidas, né? O ato sexual, né? Mas o dengo, Isso, o isso. carinho, A né? produção de ocitocina do amor, certo? Exato. Então, assim, e para essas mulheres, quando elas, por exemplo, precisam de indução do parto, a gente sempre vai tentar usar os métodos mecânicos primeiro, ou seja, a gente vai usar balão, é um método mecânico, pode ser usado, e a gente pode romper bolsa. Não rolou, aí a gente bota a ocitocina em baixa dose até o corpo dela pegar.
pegou, às vezes a gente até desliga a ocitocina, porque tem alguns estudos provando já que muitas vezes para induzir o parto, você começa com a ocitocina, mas o corpo assume depois, e aí você pode desligar. E aí você vai dosando. Então a gente só não pode, gente, usar misoprostol. Mas o que é que eu quero resumir de todas essas intervenções para quem já tem cesárea? Precisa de um médico do seu lado. Então vocês vão me perguntar, então é por isso que quando eu tenho cesárea e vou para o plantão, o povo diz que eu vou ter outra cesárea? Provavelmente sim. Principalmente se for no plantão. Porque lá não tem um médico do seu lado para ver se o útero vai romper ou não. Se você precisar usar ocitocina, por exemplo. Então, meninas pré-cesariadas que querem parir no plantão, é um parto natural, viu, galera? Bota na cabeça, foco. Por quê? Porque aquele colega que está com você e com mais 10 parindo, ele não vai tomar uma intervenção na qual precisa de um médico do seu lado para ver se vai romper aquele útero. Então, a gente também precisa entender qual é o contexto do lugar que a gente vai parir. Uma coisa é você parir com a equipe, seja em casa, seja no hospital. Uma pré-cesariada pode parir em casa? Lá no livro diz que não, mas na verdade a gente sabe que pode. Se ela tiver uma equipe com um médico lá, qual o problema? Se acontecer alguma coisa, o médico vai pegar ela, levar para o hospital e vai finalizar o que tem que ser feito. Agora, você está no plantão com 1 milhão de mulheres, aí você pede analgesia com a cesárea prévia, que pode precisar de ocitocina, o médico já vai... Então, não vai rolar, porque eu não tenho como ficar do seu lado, mas ao mesmo tempo ele também não pode falar isso. Mas logística de plantão, não tem um médico para segurar sua mão, ele vai te ver a cada 4 horas. E quando ele acabar de te ver, quando ele acabar de ver o plantão todo, já está na hora de lhe ver de novo, a cada 2 horas, a cada 4 horas, né? Então a gente precisa entender também quais são essas intervenções possíveis num ambiente que, assim, muito honestamente falando, não está preparado para receber mulheres parindo. A logística de plantão que existe no nosso país não permite partos vaginais de risco, porque não tem, muitas vezes, não tem enfermeiras obstetrizes, só tem enfermeiras assistentes, ou seja, aquela enfermeira que chega, vê seus dados vitais, ouve o coraçãozinho e vai embora, então não tem aquela enfermeira obstetra que vai ficar com você no seu trabalho de parto. Os plantões não são feitos assim. O médico, ele está responsável por vários outros pacientes, então ele não pode ficar com você na sala, ou pelo menos estar com a atenção focada em você. Então, por isso que muitas vezes, gente, vocês perguntam assim, mas isso aqui não é indicação de cesáreo. Não é. Mas você vai parir aonde? Como? É no plantão do SUS lotado, no qual às vezes você não tem vaga e você só entra parindo, não tem ninguém para ouvir o coração do seu filho. Então, assim, eu quero que vocês comecem a pensar o que está acontecendo com a obstetrícia e para onde vocês vão, o que é que vocês querem buscar, tá? Só para ser realista. Então, mulheres com muitas comorbidades, difícil parir no plantão, gente, vaginal, certo? Difícil, sem acompanhamento, sem uma enfermeira. Aí, o que a gente fala? Você quer parir no plantão? Pelo menos contrata uma enfermeira e uma doula, porque essa enfermeira fica do seu lado, a equipe de plantão médico fica mais tranquila. Não, tá com a enfermeira ali, ó, de olho, obstetra. E aí, você deve já ter acompanhado o parto assim, você vê que às vezes até uma coisa mais arriscada eles fazem. Por quê? Porque você tem um profissional com o olho focado em você. Você tem uma doula ali. E as doulas bem treinadas, gente, elas são treinadas também para as emergências obstétricas. É inaceitável uma doula, e eu tô falando isso para a Priscila porque ela sabe disso, ela é assim, né? Então, assim, é inaceitável uma pessoa que está ao lado de uma mulher numa assistência ao parto, seja profissional do parto, porque a doula é um profissional do parto, e não entenda minimamente de emergência obstétrica. Ela, pelo menos, tem que saber a hora de chamar uma obstetra, né? Ela tem que saber o que é ruptura uterina, ela tem que saber o que é um sangramento vaginal, uma DPP, que é um descolamento prematuro de placenta. Ela tem que saber o que é uma hipertonia uterina, ela tem que saber o que é uma taxistolia, que é o excesso de contrações. Então, uma doula bem treinada, ela não está lá para segurar sua mão, ela vai lhe oferecer muitas coisas, inclusive a hora de chamar o médico. Então, muitas vezes no plantão, eu falo assim, pô, você quer parar no plantão? Pô, contrate uma pessoa para estar com você, porque o colega ele já fica, porra, ela tem alguém de olho ali. Então, gente, se você é de risco, tá a fim de parar no plantão, contrate alguém para estar com você lá, tá? Essa é a dica também da noite, anota aí, guarda as moedas que dá tudo certo. Compra menos roupinha, sabe, gente? Vocês compram roupinha demais. Compra menos roupinha.
Em vez de comprar o berço, o carrinho Moisés, o canguru, o sling, né? Compra só o Moisés e o berço. Depois vocês vê o resto. Mas investe assim na qualidade dos profissionais que vão estar ao lado de vocês, tá? Investe nisso. Vamos lá, Adri. Tem um monte de pergunta, viu, gente? Ah, eu falo muito, viu? Você não me segure aí não, não pisque o olho que eu Vamos lá. faço. Não, mas tá tranquilo. Ó. Uma perguntou que Hum, era o Spinning Babies. Aí eu é acho uma, que você. é uma, é. Gente, é uma técnica inventada por uma parteira norte-americana que ajuda a relaxar a musculatura pélvica e posicionar o bebê de forma que o parto seja mais confortável e muitas vezes possível e muitas vezes mais rápido. Então, por exemplo, eu assisti o parto de uma colega médica, inclusive recentemente, que foi um trabalho de parto induzido, era um bebê maiorzinho, eles tinham questões na família com um bebê grande. Ela disse, Dri, eu acho que... Eu falei, ó, quando chegar a 4 quilos, então a gente induz o parto. Só para você ficar mais tranquila. Então tá bom, 4 quilos chegou e a gente induziu o parto dele. E aí, lá para as tantas, dilatou, desceu, transverso. O que é transverso, gente? O bebê para nascer, ele tem que estar assim, ó, certo? Nessa posição. Às vezes o bebê, ele tá assim, ó. Ele tá transverso, ele tá olhando para o lado. Um bebê transverso, ele precisa rodar para poder nascer. Então, ela dilatou, o bebê desceu e ficou transverso. Aí eu falei, minha gente, taca a Spinning Baby nela. Então, é uma técnica com movimentos suaves a maioria das vezes. Tem alguns movimentos malucos, a gente bota um pouco de cabeça para baixo, por isso sabe disso. É a instrutora de Spinning Babies. E isso faz com que esse bebê ganhe espaço para fazer o movimento dele. E ela pariu lindamente, foi um parto belíssimo, que foi ajudado por Spinning Babies. E ela falou assim para mim, esse parto ia ser cesárea, né, Dri? Eu falei, comigo não, minha filha. A gente faz alguma coisa. Mas sim, seria cesárea porque é um transverso. Vamos E o Spinning lá. Babies ajuda durante a gravidez toda, tá, gente? Eu fiz Spinning Babies a gravidez inteira, justamente para ajudar a posicionar o bebê, diminuir as dores. Aquela dor púbica que a gente fica horrível, melhora com Spinning Babies. A dor lombar melhora com Spinning Babies. O controle da diástase, moderadamente, controla com Spinning Babies. Ajuda a segurar no lugar, o músculo do abdômen, tá? Então, assim, é muito legal. Gabi Entendo. girou durante o trabalho de parto. Quer mais? Dri teve uma paciente que colocou assim, que ela está com 17 semanas, ela perdeu todo o líquido amniótico. Hum, Quais os procedimentos nesse caso? Ela está em observação. tá. Anote uma pergunta aí que eu achei legal. De Hum, Alves Simone Esmila. Simone. Muitos colegas, anote aí, Pri, muitos colegas pediatras, eu vou responder essa primeiro, essa para não perder. Muitos colegas aham. pediatras falam em sofrimento fetal por trabalho de parto prolongado. Como definir vitalidade, tempo de trabalho de parto e momento da cesárea? E eu queria agradecer a Zé Carlos Monteiro, que apareceu aqui, foi meu professor, meu mestre, figura fantástica. Bom, Dri, vitalidade, tempo de. momento de cesárea. Tempo de trabalho de parto e momento da cesárea. Tá. Bom, gente, sobre essa 17 semanas que não tem líquido. Bom, gente, não tem como definir assim. Pode ficar internado ou não, tudo depende da sua condição de ficar em casa, né? Se você tem condições de ficar em casa, se você tem acesso a exames semanais, né? Pelo menos de sangue ou de ultrassom para poder ver a vitalidade desse bebê, tudo isso é, como eu digo, ajeitável com o seu obstetra. Se isso não for possível, você não tem acesso a exames de sangue, a uma emergência obstétrica rápida, mora longe do hospital, você vai ficar internada aí provavelmente até o parto. Qual é a causa disso? Sei lá. É muita coisa para eu ver da sua vida, tá? Ah, mas meu bebê é inviável. Não sei, eu já vi bebê nascer 34 semanas, 36 semanas, ou seja, viável de um líquido que secou com 17, 18 semanas. Tem problemas associados ao bebê? Tem, né? Mas eu acho que um dia de cada vez, tá? Eu sempre digo assim, um dia de cada vez. Beba sua água, fique de repouso, coma bem, durma bem, faça a sua parte. Então, mulheres, vamos diminuir a culpa materna e aumentar o faça a sua parte. Estou fazendo a minha parte, o que me cabe, né? Bom, eu vou responder Você essa tem- pergunta logo.
Muitos Isso, colegas pediatras falam em sofrimento fetal por trabalho de parto prolongado. Bom, gente, o que é a definição de trabalho de parto prolongado? É aquele trabalho de parto que tem fase ativa, ou seja, acima de 6 centímetros, superior a 24 horas. Isso é trabalho de parto prolongado, tá? Qual é o problema no trabalho de parto prolongado? Exaustão do músculo uterino, miometrial. Chega um momento que ele para de contrair mesmo e pode fazer o que a gente chama de atonia uterina, ou seja, o útero ele vira um balãozão assim, ó. E aí tem aquilo que o povo fala, que eu já vi algumas vezes, né? E nunca pensei que fosse ver na minha vida, que é o menino subiu. Existe. É a atonia uterina. É um cenário difícil, né? Porque essa atonia uterina pode descolar a placenta, tem outras repercussões graves para o bebê. Então, trabalho de parto prolongado é aquele de período de fase ativa, acima de 6 centímetros, maior de 24 horas. Ele está associado a alguns problemas, sim. Hemorragia pós-parto por atonia uterina durante o trabalho de parto, né? Com necessidade de cesariana de emergência. E o sofrimento fetal agudo, quando essas coisas acontecem. Então, fora isso, o trabalho de parto prolongado, ele, em tese, não vai trazer assim nada para a criança. A criança foi feita para estar em trabalho de parto. A questão é, nesse trabalho de parto prolongado, essa mulher está sendo hidratada, alimentada. Então, muitas vezes essas mulheres são deixadas com fome, sem comer nem beber nada. Aí sim, o bebê vai ter uma baixa de glicose, vai ter uma baixa da sua oxigenação e pode evoluir. Então, assim, mais uma vez, as intervenções, né, deixar com fome e com sede, é a pior intervenção que pode ser feita num trabalho de parto, certo, gente? Por quê? Porque estar desidratado aumenta a dor, estar desidratado e sem energia faz o músculo uterino parar de contrair mesmo, porque ele não tem energia para contrair, certo? Faz o bebê ter sofrimento fetal, porque ele não tem energia para suportar isso, e faz a gente ir para a intervenção máxima, que é a cesariana. Então, eu acho que a pior intervenção que já existiu, é dieta zero para uma mulher em trabalho de parto. Ah, pode virar cesárea. Minha filha, se você comer uma feijoada e tiver indicação de cesárea, vai ser feito. Eu não vou deixar de fazer uma cesárea porque você comeu uma maniçoba. Então, isso é maluquice. O que a mulher suporta comer é até entrar na fase ativa do trabalho de parto. Então, aquele 4, 6 centímetros, minha filha, coma. Como o que tiver em casa. Coma as paredes. Como o que você quiser, o que você sonhou. Coma. Cuscuz com ovo, mingau de tapioca, o que você quiser. O feijão com a farofinha. Faça o que você quiser. Porque é a pior intervenção de todas. Porque ela desencadeia todas as outras intervenções. Existe também a questão do chamado período expulsivo prolongado, que é considerado que é o período expulsivo ativo, ou seja, a mulher atingiu os 10 centímetros, a cabeça do bebê está visível, isso é chamado período expulsivo ativo. É aquele que o bebê está na posição que a gente chama +2, +3, com 10 centímetros, ele passa ali 4, 6 horas naquela posição. E a mulher, como o bebê já está muito baixinho, a mulher já está nos esforços dos puxos voluntários, ou seja, ela quer fazer aquilo ali. Puxos involuntários, ela quer fazer força. Só quando a mulher faz força, na maioria das vezes, ela, lógico, gente, para empurrar o bebê, ela prende o ar, isso é involuntário, certo? Então, esses esforços, o bebê ali pode causar o sofrimento fetal. Ou seja, e a gente vai ver isso através dos batimentos do bebê. Tudo é controlado através dos batimentos do coraçãozinho do bebê, certo, gente? Então, se você é saudável, se você não tem nenhuma doença, né, se está tudo bem com você, você está alimentada no seu trabalho de parto, se você está livre, com seus puxos, né, fisiológicos, se não tem nenhuma intervenção ali acontecendo, muito difícil acontecer esse sofrimento fetal, né? A não ser que você já tivesse alguma doença de base. Então, muito desses sofrimentos fetais, alguma doença de base aconteceu. Claro que 1 a 10% dos partos normais podem precisar de ajuda para o bebê nascer. Depois que o bebê nasce, desculpe, né? De oxigênio, de estímulo tátil, né? A gente passa a mãozinha nas costas, essas coisas. 1 a 10%. Mas sofrimento fetal é definido com alteração do batimento cardíaco fetal. E essa alteração, às vezes, se não melhorar com mudanças, ali depois de meia hora. Então, deu meia hora, você mudou a mulher de posição, hidratou, alimentou,
melhorou o conforto dela em relação à dor, aquele bebê tem que voltar para o batimento normal, que é de 120 a 160. Se ele continuar para mais ou para menos, aí a gente entende que alguma coisa está errada. Ele não está conseguindo controlar o próprio batimento cardíaco, ou seja, a oxigenação dele foi lá para baixo. A gente tem que intervir, mais definitivamente. Perfeito. Teve uma pessoa que perguntou, Dri, em relação ao uso do vácuo, né? Hum. Se Aí traz o vácuo algum é indicação dessa. prejuízo. Quando a cabecinha tá visível, a cabecinha tá assim visível, ó, gente. E aí acontece, rola um sofrimento fetal ou um período expulsivo prolongado, 4 horas, 6 horas, né? A partir de 3 horas de cabeça visível, você já está autorizado a passar o vácuo. Primeiro, para proteção, e aí são os estudos de uroginecologia, para proteção do assoalho pélvico. Quando o bebê está naquela posição por mais de 3 a 6 horas, existe lesão, às vezes, dos nervos pudendos, né? Olha a posição que eu estou falando, gente, é a cabeça visível, não é 10 centímetros só. Por causa da pressão que a cabeça faz ali, pode ter lesão temporária ou permanente dos nervos pudendos com a denervação, principalmente sensorial, de alguns músculos daquela região. Então, muitas vezes a gente passa o vácuo porque está demorando demais para a proteção perineal. Às vezes a mulher já tem incontinência urinária, às vezes a mulher já tem hemorroidas, às vezes a mulher está exausta, não consegue mais fazer os puxos. A gente pode lançar a mão do vácuo. Ou se o bebê tiver em sofrimento fetal. Por quê? Porque é mais rápido eu tirar ele de vácuo do que fazer uma cesárea, certo? Então, se tiver um sofrimento fetal com a cabeça aparecendo, é vácuo. Teve uma outra pessoa que perguntou assim: quais as intervenções na mãe após o nascimento imediato do bebê? E quais são e quanto tempo dura mais ou menos elas? Intervenção na mãe. Ó, Não sei se usou ocitocina, é, Adri, sério. eu acho que é isso. Usa ocitocina assim que o bebê nasce para evitar a hemorragia pós-parto, que é a segunda causa de morte entre mulheres aqui no Brasil, né, em parto. A primeira, ficar assim, batendo bola, assim, um com o outro. Pré-eclâmpsia, complicações de pré-eclâmpsia e hemorragia pós-parto. Então, a gente faz 2 ampolas de ocitocina intramuscular e faz ali logo imediatamente que o bebê nasce. Acho que Que é só. só. A placenta vai saindo, né? Quando você está com contato com o Ah, pele ali, que é aquele é, momento. o bebê no peito. No protocolo também de proteção contra a hemorragia pós-parto, a gente também começa a mobilizar a placenta a partir de 30 minutos a 1 hora do nascimento, caso ela não tenha nascido espontaneamente, para a gente minimizar o risco de hemorragia pós-parto também, tá, gente? Então a gente Que é uma pode, massagem outra, na a região massagem do no fundo do útero, às vezes só puxar o cordão da placenta, que às vezes já está solta, era só mobilizar um pouquinho. E outras intervenções sobre a mulher no pós-parto é se tiver alguma emergência, ela desmaiar, se ela fizer hemorragia pós-parto, e aí uma infinidade de procedimentos que a gente vai fazer para salvar aquela mulher. E aí, Adri, é aquela coisa, né? Assim, tem intervenções que a gente tem como conversar para entender, mas tem outras que, tipo, você não tem nem o que decidir, porque realmente é para salvar a sua vida ali, né? Então, eu acho É, que é importante a gente saber, assim, as intervenções para ajudar o momento do parto, em relação para que serve a ocitocina, para que serve, né, o miso, quais são as formas de induzir o trabalho de parto, até quando eu posso esperar, para conversar com o obstetra, entender, juntos tomarem a melhor decisão. Mas quando eu acho que é uma questão, assim, de vida ou morte, você não tem nem opção, né? Porque é realmente ali. Vamos lá. E tanto que eu ainda converso assim, às vezes tem aquela coisa, o bebê pode vir a entrar em sofrimento fetal. Você ouviu a palavra, você já, não, já sofrimento entrou em total. sofrimento. Então, eu acho que é ter essa escuta assim, sim, mas tá sofrendo? Qual é o Isso. quanto que pode vir, né? Isso é muito importante, porque eu já vi casos, às vezes, de que, o bebê tá aqui, pode vir entrar em sofrimento, então vamos usar um fórceps a mulher com 2 horas de expulsivo. E o bebê, assim, vindo. Então, é importante a gente entender para
para poder, nesses casos, conversar. Então, tá em sofrimento, doutor? Existe alguma coisa? Eu posso mudar de posição? Será que se a Isso, gente esperar mais algumas, né? Mais um tempo? Como é que tá o batimento do bebê? Ele tá bem? Porque aí a gente sim conversa. Mas uma vez que tem um sofrimento, eu lembro de uma cesárea, Adri, que você foi ajudar o médico, que no expulsivozão, assim, teve um descolamento de placenta, tipo, não teve nem bisturi elétrico, foi uma coisa super rápida. E você, com toda a sua graciosidade, conversou com ela, falou para ela se concentrar, que o bebê dela estava chegando e foi lindo. Então, naquela hora não tinha muito o que, né? Era tipo, vamos lá. E se é o melhor que tenha a ser feito, vamos trazer com vamos graciosidade, nessa. energia boa. E eu lembro desse passo, chego, me arrepio, assim, me emociono, porque você foi a luz, assim, que na hora ela, tipo, não entendeu nada e a gente, não, tá tudo certo. E realmente, assim, fez a diferença e foi lindo. Então, foi uma É, cesárea mais do que necessária e indicada naquele momento. exatamente. E tem isso, gente. Às vezes a gente indica a cesárea porque é algo incontornável, né? Já se tentou de tudo, já se fez de tudo, mas é um momento incontornável. E eu sempre, eu achei legal você puxar esse gancho, Pri. É uma cirurgia que salva vidas, é uma cirurgia que é necessária. Graças a essa cirurgia é que minha avó não morreu, talvez a de vocês não, né? Então, minha avó viveu até os 92, 93 anos, graças a uma cesárea de um bebê de 6 quilos. Eu gosto muito de falar sobre isso. Foi o último filho dela, né? Dos 12 que ela teve. Então, eu acho que a gente tem que ser grato à cesárea, encarar a cesárea como uma cirurgia necessária e lembrar que o ponto final daquela cesárea é a chegada do nosso filho, né? Então, por mais difícil que seja aquela cesárea, o luto daquele não parto, que às vezes a gente, né, ouve isso, né, a mulher entristecida, o bebê nascendo e lá virando o rosto, fala assim, não, não vira o rosto não. Seu filho está chegando, ele merece amor, ele merece carinho, né? Depois você vai elaborar com calma o que foi que aconteceu, né? Por que que foi cesárea. Mas nesse momento, eu digo assim, ultrapasse seus desconfortos para dar conforto a seu filho, né? Então é outra coisa também que eu gosto de falar muito. Maternidade é ultrapassar os nossos desconfortos para dar conforto ao nosso filho. O trabalho de parto é isso, é ultrapassar o desconforto do corpo, o medo da mente, para trazer nosso filho com segurança, com controle nosso controle do nosso corpo. Você vai agachar a hora que você quiser, você sabe a hora de botar a força. Seu corpo foi feito para isso. Só se concentre, respire e siga seu corpo, né? Acho que fica também essa mensagem aí. E, Perfeito, enfim, Adri. Ó, só mais umas aqui, assim, que o pessoal colocou, assim, Você não tem agenda para agosto. não, gente, teve uma desistência, viu? Teve uma desistência, porque minha agenda já está fechada até dezembro. Mas eu tive uma desistência de agosto e tive uma desistência de julho essa semana. Então, dá uma ligada lá, viu? Já Tô assim, minha marca agora filha. depois da live. Já, Mas tá tudo Adri. certo. Dri, Diga. hipertensão gestacional controlada com medicação. Tem indicação de cesárea? E teve uma outra que Não, perguntou também. Não, né? Ok. E teve uma outra que perguntou: pacientes com cesárea anterior equivale a paciente com miomectomia anterior? equivale. Pronto. Mas na realidade é Porque tem pior. Deixa eu distingo, né, explicar. Dri? É pior, na verdade. É melhor ter uma cesárea do que ter uma miomectomia. A questão é a seguinte, gente. A técnica de cesárea atual corta as fibras. Pensa aqui, minha cabeça é útero, tá bom, gente? Minha cabeça é útero. O corte atual da cesárea é assim, ó. Onde está minha boca, bem embaixo. Essas fibras de baixo, elas são as fibras que elas não são muito responsáveis pela contração uterina. As fibras que são responsáveis são essas aqui da cabeça, certo? Elas são assim entrelaçadas. Parece um, parece uma rede assim, toda entrelaçadinha assim, nessa posição assim, certo? E por que que elas são assim? Porque elas apertam assim, ó. E esse daqui de baixo, ele só recebe a força, ele não aperta também. Quando você tem uma miomectomia nessa parte de cima aqui do músculo, você faz um buraco, tipo um queijo suíço. Aí imagine, tá aqui um queijo suíço, né? Deixa eu tentar fazer aqui, um dia desse eu fiz, deu certo. Assim, certo? Assim, um queijo suíço.
pressão do útero é tão grande que aquele buraco ele pode romper. Então, aquele buraco do queijo suíço, ele pode romper. Então, uma miomectomia que atravessou o músculo do útero, e aí por isso que você tem que perguntar à mulher que ela tem esse relatório cirúrgico para saber que tipo de mioma foi esse, né? Se for um mioma que deixou o queijo suíço, a gente pode assistir um parto normal, mas sem intervenção. E de preferência hospitalar. Por quê? Porque se a gente perceber alguma coisa diferente, vira cesárea. Porque ele pode romper e a gente não vê. A gente só sentir pelos batimentos do bebê. Se foi aquele mioma que é assim do lado de fora, ó, do útero, não tem problema nenhum. Não fez o buraco no músculo do útero, tá tudo certo, tá? Então, miomectomia é pior do que cesárea. E embolização de miomas também é considerado como miomectomia. Porque quando você emboliza aquele mioma, ele morre, infarta e faz um buraco, faz uma broca mesmo no útero. Pode ser também um ponto de ruptura invisível. E aí, Dri, eu acho que a importância, assim, né? Você tá com um médico que te dê essa assistência, te dê esse apoio, esteja vigilante por você, porque no parto você não tem que estar preocupada, meu Deus, vai romper, não vai. Não, vamos se Viver entregar o a esse processo. momento. Vamos sentir as contrações e o profissional que vai estar do seu lado vai estar atento se tem esse risco ou não, porque não tem como você entrar em trabalho de parto, tá ali curtindo a contração, preocupado se o útero vai romper ou não, né? Pois é, exatamente. Hum. É confiar, largar e entregar e vamos embora. E se Ó, submeter à prova de parto, né, Dri? pois é, prova de Ver. parto. Ó, hemorroida trombosada contraindica parto normal. Rapaz, não contraindica não. Viu? Eu sei que tem uns proctologistas aí que estão contraindicando, mas não contraindica não. É, o que pode precisar realmente é de, depois do parto, se realmente tiver trombosada, operar. Certo? Isso pode acontecer sim. Dri, quem tem HPV, o bebê corre algum risco? Bom, para o bebê correr risco por HPV, é uma coisa que a gente não vê mais, pelo menos no sistema particular. Aquelas mulheres que têm muitas verrugas, mas tipo assim, verruga que uma por cima da outra na região genital, que impeça a passagem do bebê, e aí essas verrugas elas podem transmitir o vírus para o bebê. Uma verruga ou outra não faz diferença nenhuma. E se essa verruga for vista durante a gravidez, ela pode ser tirada também, né? No consultório médico mesmo, a gente usa umas alcinhas assim, vai tirando tudo sob anestesia local, não tem problema nenhum. HPV de colo de útero, que é aquele HPV que a gente faz o preventivo para saber se tem câncer, etc., também não tem grandes implicações para o bebê, não, gente. Viu? NIC1, NIC2, não tem indicação, não, tá? E teve uma outra pessoa, a mesma pessoa perguntou em relação ao problema de tireoide. Quem tem alteração na tireoide, fez tratamento, pode ter algum problema na gestação? Na verdade, gente, a insuficiência ou o excesso da tireoide, né, o ou hipotireoidismo, ele precisa estar controlado para a mulher engravidar, em primeiro lugar, porque a tireoide controla os ovários, ponto. Engravidei. Antes de ligar para o obstetra, você tem que estar no endocrinologista, porque a gravidez por si só altera a tireoide. Qual é o problema da tireoide na gravidez? Quando a gente tem hipotireoidismo não tratado e não cuidado, imediatamente falo assim, na gravidez a gente tem um risco maior de parto prematuro, de bebê pequeno para a idade gestacional, certo? Pequeno mesmo, ou seja, ele não atinge o potencial dele, e a gente tem risco de déficit cognitivo nesse bebê. Antigamente se chamava idiotia, né? Hoje em dia é déficit cognitivo. É aquele bebê que vai ter dificuldade de aprendizagem, é aquele bebê que vai ter dificuldades sociais, tá? Então, a tireoide é importantíssima, precisa ser cuidada na gravidez, tá? Ah, Drica, mas na gravidez minha tireoide tá de boa com remédio. Não, filha, vá ser feliz, tá de boa. Se você tem hipertireoidismo, tem chance maior de aborto precoce antes de 12 semanas, né? Hipertireoidismo descontrolado. Chance maior de aborto, chance maior de pré-eclâmpsia, chance maior de parto prematuro, chance maior de bebê pequeno, muito pequeno para a idade gestacional. E oligodrâmino também, que é aquele negócio que o líquido seca. Então, assim, todas as doenças da tireoide precisam ser controladas. Está controlado, tomando seu remedinho, vai ser feliz, o bebê não vai ter nada. Agora, descontrolou, já foi.
A cada 60 dias na gravidez, vai medir esse TSH, T4 livre e outras coisas para ver como é que estão as coisas, tá? Não impede parto normal, não tem nada disso, viu, gente? Drica, acho que só mais duas aqui, ó. Vá, manda Doutor aí. Luiz, toque nas consultas pré-natal, então não é indicado ou entendi errado? E teve uma outra paciente que perguntou se o sexo é saudável até o último momento, se tem alguma posição que não pode ser feita. Ó, vou começar pela última. Gente, sexo é saudável, né? Como dizia aquela propaganda, sexo é vida. Então, assim, primeiro que o sexo não é só penetração vaginal, né? A gente tem essa ideia de que é só penetração vaginal, não é isso. Eu acho que o sexo é aquela expressão, né, da gente como a gente é, natural, do nosso jeitinho, é a forma que a gente se relaciona com o nosso parceiro, com a nossa parceira, né? E sexo durante o trabalho de parto, no pós-parto, antes, tá tudo valendo, gente. Não tem nenhuma posição que machuque o bebê, às vezes ele incomoda a mulher. Então, é uma coisa muito íntima, vocês vão com seu parceiro, sua parceira, se organizando melhor, tá? A gente só pede que não use aquelas pomadas que arde, aqueles lubrificantes estranhos, assim, não, tá? Por quê? Porque pode fazer alguma coisa lá com o bebê, e o que a gente não sabe, a obstetrícia, a gente diz que não use. Tá? A gente não E sabe, não muda, usa. não sei, muda a flora vaginal, pH, e aí pode ter uma candidíase, alguma coisa, que nada que é um impeditivo, mas às vezes muda alguma coisa, né? Ou enche o Só com saco, você tá... que a Ah, gente bolsa não rota, usa penetração, né? penetração. É, só a bolsa rota. Penetração vaginal. O resto tá liberado também. Fica à vontade. E outra pergunta foi... O Foi toque qual? vaginal, se a Ah, pessoa entende sim. do Bom, pré-natal. se você está no pré-natal e tem queixa de contração, perda de tampão mucoso, sangramento, e vai no consultório do seu médico ao invés de ir na emergência, tem indicação de toque vaginal, porque ele precisa saber o que está acontecendo ali. Agora, você está de boa na lagoa, sem sentir nada, só porque fez 37 semanas fazer um toque, não tem indicação. Agora vai de médico para médico, certo, gente? Eu não toco, porque quando me perguntam, não, mas eu já sei, não precisa tocar não. Você tá colo posterior, grosso, fechado, é isso aí mesmo, e um forte abraço. Mas não tem indicação não, tá? Há muitos Perfeito. anos. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Gente, Seja obrigada, vocês são lindos. Olha, cuscuz com bode, viu, para comer no trabalho de parto. Pô, eu quero nesse trabalho de parto aí. Aí sabe qual é o legal, Pri? Vocês vão tudo para casa da paciente, aí come o churrasco, aí come o cuscuz com bode, entendeu? Eu só recebo mordida dentada. Vocês vão ver de vocês, viu? a gente tira a foto e manda para você, Adri. Ainda me manda foto. Dri, olha como ela está comendo cuscuz, gente. Eu falto morrer. Eu falo, tá bom, tá bom. É isso mesmo, é isso mesmo. Deixa eu ver o que é mais, Pri. Ó, Dea. Ô, gente, que legal. Ô, gente, um beijo pra vocês, viu? Bom, tive Covid com 22 semanas, dedímero 998. Não devia nem ter sido medido, viu, meu amor? A gente não fica medindo dedímero em grávida, não, porque é alterado só porque ela tá grávida. Vá ser feliz, viu? Você só precisa fazer ultrassom para ver se seu bebê tá com líquido normal, dormir bem, fazer uma boa dieta, ver com o pneumologista se você está com falta de ar, alguma coisa que precise de tratamento. Fora isso, vá ser feliz. Adri, teve uma perguntinha aqui, ó, que ela Hum. começou agora com o Puran, com 29 semanas, que antes estava tudo bem. Aí agora que o TSH subiu, a médica indicou o Puran. Ela perguntou se tem todos aqueles riscos que Não, você porque ela comentou, começou o tratamento. Isso é para porque quem ela não tá faz o tratamento, é. Por exemplo, gente, no SUS, a maioria das vezes não se pede TSH T4 livre, a gente nunca sabe como tá, porque não está no rol de exames do SUS, né? Então, algumas coisas faltam no SUS, tá entrando no rol devagarzinho, porque os obstetras vão, né, vão forçando a barra, mas eu faço esse alerta porque às vezes você está fazendo pré-natal no SUS e nunca foi pedido uma avaliação da sua tireoide, porque não está no rol de exames, né? Então tem algumas coisas que não estão no rol de exame do SUS, mas que precisaria ser feito. Essa é uma delas. perfeito. Teve alguém Trinca que é lá, mais. teve alguém Aham. que bem lá em cima eu vi que perguntou em relação à vacina de Covid. Eu falei, não, quase uma outra live. Mas em relação à recomendação, o que é que você Vamos lá. Bom, gente, eu acho que a gente está vivendo um momento muito complexo. Fica muito difícil quando a gente tem estudos que mostram
Assim, gente, não existe nenhum estudo focado em grávida. Primeiro, porque isso não é ético, não se faz estudos com grávidas. Tipo assim, vou negar um procedimento para ela e vou testar em outra. Não pode, porque são dois pacientes. E o paciente da barriga não pôde assinar autorizando sobre a vida dele. Então, nós é que somos responsáveis por ela, né? Então, a vacina do Covid é o seguinte: das mulheres que tomaram das mulheres que tomaram a vacina do Covid, estando grávidas em qualquer tempo, o bebê não foi afetado. A gente não sabe ainda as placentas, como é que estão, porque não foi feito estudo anatomopatológico. E essas mulheres criaram anticorpos para se proteger. Então, a vacina foi eficaz nessas mulheres, ou seja, o sistema imunológico da mulher reagiu bem às vacinas, e ao mesmo tempo ela não passou nada para o neném. Fazendo a inferência fisiológica disso, é que o Ministério da Saúde, junto com alguns obstetras, apoiam, assim como eu, apoiam o uso da vacina para gestantes, porque no nosso país, que tem um pré-natal maravilhoso, para não dizer o contrário, as pessoas estão muito saudáveis, para não dizer o contrário, é o país que mais se morre de Covid estando grávida. E eu digo a vocês, morre grávida com Covid, porque o nosso pré-natal é ruim na maioria das vezes. O que é ruim, gente? A mulher nem consegue chegar para fazer o pré-natal. Não é o profissional lá que é ruim, não. Eu quero que vocês façam essa inferência, não. Nem consegue acessar o profissional. Às vezes é longe da casa dela, não tem vaga, não tem acesso a médico muitas vezes, e aí o coitado do enfermeiro sabe o que vê, mas não pode fazer. As emergências estão abarrotadas, elas equivocadamente estão sendo avaliadas somente do ponto de vista de saturação, né? Então ela está passando mal, vai para a emergência, nossa, a saturação está boa, gente, claro que vai estar boa. Todo o sistema respiratório dela está modificado. E a diarreia, e a febre, desidratação, e o bebê. Então muitas vezes ela é mandada embora para casa várias vezes, e aí ela vai agravando, agravando, quando chega lá, está morrendo. Que era o que acontecia com a maioria das pessoas no início, lá do ano passado da pandemia, que dizia assim, fica em casa, só vá para o hospital quando estiver morrendo. Aí o hospital virou um depósito de gente, só ia gente morrendo, não tinha mais o que fazer. É isso que está acontecendo com as nossas gestantes no nosso país. Então, assim, como é que eu vou dizer que essa mulher não vai tomar vacina? É o mínimo. Então, eu sou a favor da vacina, sim. Inclusive da Pfizer, que está chegando aqui, que está sendo largamente utilizada pelas gestantes nos Estados Unidos. Eu acho que as gestantes elas precisam usar sim. A fase 1 agora para as gestantes é só as gestantes de alto risco. Quem é de alto risco? O que é alto risco, gente, para o Ministério da Saúde? Obesidade, que inicia acima de 30, que é a obesidade. Pressão alta, diabetes, doenças autoimunes, doenças renais crônicas, cardíacas, respiratórias, anemia falciforme e outras talassemias. São consideradas doenças de alto risco. Essas mulheres com relatório médico com CID Z35 conseguem se vacinar nos postos de Salvador. Eu não sei nos interiores, tá, gente? Porque fica a critério. E na fase 2, que eu não sei quando é que vai começar, vai ser aberta a todas as gestantes. Minha recomendação é tome mesmo, viu? Tome mesmo. Porque já que Em qualquer idade você... gestacional, a gente sempre pede que a maioria das vacinas sejam tomadas depois de 12 semanas, né? Mas, às vezes, a oportunidade que a mulher tem é aquela, não passa na placenta, então vamos nessa. E puérperas até 40 dias de parido, que puerpério, do ponto de vista fisiológico de risco, é considerado até 40 semanas. A gente aqui não está falando do outro puerpério, que é aquele puerpério nosso aqui, que dura 2, 3 anos, tá, gente? Muito Mas dava bem, outra Dri. live, né? Dava outra, vai marcar, Adri. Não vai, a gente vai cada vez mais se juntando e Adoro, trazendo adoro. para essas mulheres maravilhosas, essas famílias, né? Dri, Pois é. muito obrigada, viu? Gratidão, você, como Obrigada a sempre, você. a gente vai ouvindo, se enchendo de informação, de confiança, segurança, Eu falo né? muito, vocês têm que piscar o olho assim para parar, pelo amor de Deus. Que nada, Adri, a gente ama, porque tudo isso é uma forma realmente da gente se empoderar, né? Então, acho que quando a gente tem informação, informação de qualidade, então, é a informação do artigo junto com a informação da experiência, então, acho que tudo isso de quem vai lá e faz, né? Então, eu acho que isso é realmente, assim, um diferencial. Muito, 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 muito obrigada. Obrigada. Estaremos juntas sempre.
Com E certeza. todas vocês, né, gravidinhas, papais que passaram por aqui também, Também, profissionais, também. gratidão também por estar aqui. Muito bom. Semana que vem continua, vai ter o relato de parto de Bia, né? Ai, Como vai ser mamãe, lindo. 4,645 kg. É bom E lembrar. como pediatra, né, também, né, Dri, que eu acho legal isso, assim, por ser pediatra, ser da área, então acho que trazer essa dualidade, eu É, achei interessante convidá-la. não E perco. Inclusive, me marque, viu, quando você for fazer a publicação, para poder botar lá na página, viu? Me marque. pode deixar, viu? Muito bem. Muito Muito bem. obrigada, muito honrada por estar aqui. Falando disso que é o nosso dia a dia, né, do que a gente gosta, acho que dando alguns alertas, algumas informações, pedindo às mulheres que estudem mais a respeito do tipo de parto que vão ter, aonde vão ter esses partos, né? Que profissionais elas podem se cercar para poder ajudar de acordo com as suas condições. Eu acho que humanizar isso também, é você trazer o máximo de informação possível dentro da realidade daquela família, para que aquela família tenha o melhor resultado possível, né? E tirar um pouquinho da culpa materna, viu, gente? Eu sempre falo isso, faça a sua parte, tira essa culpa. A culpa não ajuda a gente em nada. E lembre que muitas vezes quem está mandando ali aquele bebezinho, faça a sua parte e entrega para ele que ele vai saber o que fazer, né? Certeza. Então, Um pronto. Muito beijo, obrigada, viu, minha amiga? Conte comigo sempre, viu? Eu adoro fazer essas lives, às vezes assim, nos horários assim meio alternativos, por causa de Pedrinho, mas tá tudo certo, viu? Muito obrigada Estamos. mesmo. Beijão, Dri. Beijo, Beijo, meninas. gente. Boa Obrigada pela audiência, viu? Foi massa, viu? Tá massa demais. Um cheiro. noite. Beijo, tchau, Dri. Tchau.